segundo capítulo. Esse é o primeiro encontro e hoje a gente está com a presença do Keller, que é muito especial para a gente. E aí, Keller, se você quiser começar falando aí a respeito de você, a respeito do seu trampo, a respeito do xamanismo urbano. Acho que é bem bacana, sim. Vamos lá, para a gente começar. Primeiro, quero agradecer que esse convite foi maravilhoso, ter a chance de estar aqui. Tô vendo que minha câmera tá dando umas travadinhas terríveis. Vamos ver se ela melhora ao longo do dia. Agradeço muito pelo convite. E acho show de bola ter a chance de discutir esse livro, que ele é um livro que precisa de alguns olhares, assim. Quando você bate o olho nele, você lê um livro que eu tenho a impressão de que não é necessariamente o livro que o Ian escreveu. Ele é um daqueles livros de camadas, né? É um livro bem bacana nesse olhar. Porque muita gente já chega e fala assim, poxa, mas ele é um livro de técnica de magia do caos. Não, mas ele é um livro disso, é um livro daquilo. Então a gente vai entender isso ao longo desse caminho, que eu espero ter a chance de estar com vocês, além do dessa primeira gravação. Vamos ver se rola. E meu nome é Marcos Keller, eu sou professor de História e de Filosofia, essa é a minha principal apresentação. Atualmente também trabalho com projeto de vida, que é uma outra coisa muito bacana, tipo um coach público no estado e privado, nas escolas particulares que trabalho. E também sou podcaster, né? Trabalho com comunicação de diversas formas, em especial podcast, Magicando e o Mundo Freak, que são minhas casas principais, mas tem vários outros que eu tenho participado. Tem um projeto que está em hiato, que é o Lírico Obscuro, que é para falar sobre o mito das fadas e coisa e tal. A gente só tem um episódio gravado. Tivemos mais 2 que ficaram na gaveta. Um nunca verá a luz do sol, e o outro, quem sabe, um dia a gente consegue pôr para fora. A gente está com umas questões de produção, né? Se tiver alguém aqui que manja de edição e quiser conversar, a gente pode até pensar nisso no futuro. Fora isso, também trabalho em um podcast de educação chamado Arco 43, né? Para alguns freelas de editora que eu faço, entre outras questões. Esse sou eu. E também tem uma característica específica que gosto muito do tema do xamanismo urbano. E aí vamos entender porque eu uso desse termo, inclusive, ao longo desse percurso. E aí a gente chega no Mágica Visual. Primeiro que é um livro bonito pra caramba, e eu quero observar uma questão com todos vocês que estão aqui presentes, que é como a penumbra, e no geral as editoras brasileiras salvam muito, mas assim, muito a capa dos livros. Se vocês virem como que é a capa do Mágica Visual original, ela é uma coisa que você fica assim, nossa, amigo, eu entendi o que você quis dizer, mas faltou um pouco de um designer aí, né? No geral, os livros do Ian Fry tem umas capas bem terríveis, assim, e todos os outros livros de esoterismo e de diversos outros temas que estão no exterior também sofrem de um problema de capa. Há um veio de mercado fantástico para alguém que quiser fazer umas capas médias e servir o mercado europeu, assim. Fica a dica para vocês aí. Acho que é uma ótima forma e você ganha em euro. Só precisa ter ali um inglesinho bacana, talvez um francês. O Ian Fries, acho que é bem legal da gente falar um pouquinho sobre ele. Ele é autor de alguns livros que eu gosto muito. Um deles é o Sideways e o outro é o Hell Runar, porque ele trabalha muito com o plano das runas também. Inclusive foi nesse livro do Mágica Visual que ele esclarece uma dúvida que eu sempre tive sobre representações de runas, que é aquelas linhas rúnicas de diversas para você grafar a runa através do Aetir, né? Um é o Aetir, o outro são as runas dentro de cada um. Eu sempre tive uma dúvida de como que isso funcionava e foi no Mágica Visual que eu entendi qual é que é essa proposta. Ele tem muita influência do Austin Osman Spare, mas assim, muita influência do Austin Osman Spare, mais do que do Crowley, mais do que diversos outros, então você já tem um olhar para com a prática mágica diferente aqui. Crowley é um cara que trabalha da vontade, né? O negócio dele fala da vontade, a vontade, aquilo que você faz, mago, magão, patolino, por cima, realizando, fazendo, indo. Já o Austin Osman Spare, ele fala para você trabalhar na inércia do universo. Você encontra a sua ligação com aquilo que está. Então a sua vontade ela vai ser manifesta, mas você tem uma relação diferente com a realidade da do Crowley. Como todo mundo é influenciado por Crowley e não por Spare, então já causa um estranhamento logo de cara. A gente vai ter a chance de falar sobre isso também. Ele tem influência de Telemann, mas uma versão mais recente.
E ele tem uma influência muito forte dos sistemas mágicos do norte europeu. Então tem uma hora que ele fala assim, você tem que tomar, quando o livro vai, acho que logo nos primeiros capítulos a gente vai ver isso, tomar cuidado, porque na hora que você trabalha com entidades, tremedeiras podem acontecer e coisas estranhas, e assim, somos brasileiros, né? Todo mundo sabe como funciona o terreiro aqui, então não há nada de surpreendente ali. Então é muito legal que para ele é uma surpresa, né? Um trabalho incrível com isso. E a outra questão que é importante lembrar é que ele é membro da Ordem de Ma'at, que é uma ordem bem específica, com pouca coisa que você fala pouco, deve ter, sei lá, 20 membros no planeta. Ela é bem pequena, mas tem uns materiais muito bacanas. E, salvo engano, preciso até pesquisar isso, é uma ordem matriarcal. Se eu não me engano, a responsável por ela era a Soror Nima. Eu não sei se ainda é. Deixa eu até ver. Salvo engano da minha parte. O que já mostra um outro olhar. É uma escritora, artista estadunidense. Não consegui ver aqui a ligação com a Ordem de Ma'at, mas já muda um pouco o olhar também. Então você já vai ver algumas questões ali que eu acho que são bem bacanas da gente levantar. E ele é muito bonito. Quem quiser dar uma olhada, é um sujeito muito bonito de se olhar, muito grato se apreciar a lata do que está colocado ali. E esse é o nosso amigo. Acho que está apresentado eu e está apresentado ele. Dona Carol, para onde vamos agora? Tá apresentadíssimo. Gente, eu mandei aqui no chat, só para avisar, né? Eu mandei aqui no chat que se alguém ficar com vergonha de falar, é só mandar aqui que a gente passa o recado para o Keller ou a pergunta. E acho que a gente pode começar no primeira parte, né? A respeito do sigilo. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber de vocês, assim, acho que para não ficar tão palestrinha, né? Mania de professor. Vocês que leram o livro, o que vocês acharam dele no geral, sem nada em particular? Assim, o que vocês acharam nessa primeira parte do livro que vocês estavam lendo? Pode falar? Por favor. Eu gostei muito desse livro porque eu comprei ele no ano passado e aí eu cheguei a ler só a primeira página do primeiro capítulo e aí falava de semente, de plantar, e eu estava começando a ver os negócios mais animistas, assim, mas tudo tem vida. E aí eu fiquei assim, nossa! Eu fiquei muito impressionada, só que tinha outros livros na fila, daí eu foquei em outros livros. E aí voltar para esse livro foi muito gostoso ali, depois de sair, né, do História da Bruxaria, principalmente, que tinha uma leitura meio difícil, foi muito gostoso e vários insights, assim, enquanto a gente vai lendo. Eu gosto muito dessa... Eu nunca tinha visto essa comparação do sigilo com uma semente, como se fosse uma coisa viva. Era sempre uma coisa mais... E ele falando sobre... Ele fala mais pra frente, né? Eu tô furando pauta aqui, queimando pauta. Carregar sigilo e tal, que é uma coisa que é muito difundida, que a gente vê muito as pessoas falarem sobre, e tipo assim, eu fazia errado, eu ficava assim, não acredito nisso, e ele mesmo fala, tipo, pô, eu também fazia desse jeito. Eu achei muito interessante e eu me senti muito acolhida por esses 2 primeiros capítulos. Eu gosto muito da visão que ele tem e do respeito que ele tem também. Ele fala da parte que ele fala das crises, né? As crises também são uma brecha, mas a gente planta semente com carinho, a gente não pega essa brecha e, sei lá, arromba essa brecha para poder, e tem várias crises para poder conseguir fazer uma coisa dar certo. Não, vai com respeito com você e com seu corpo. Eu achei esse livro, ó, um chuchuzinho, esses 2 primeiros capítulos, assim. Show de bola. Mais alguém? Pode falar? De você, Lari. Por favor, Bianca. Senti a mesma coisa que você, Lari. Principalmente depois da gente terminar o rolê da História da Bruxaria, foi um contraste enorme, a leitura foi muito fácil. E eu adorei esse negócio que ele coloca de colocar o sigilo, não é só, tipo, não só como um negócio de papel e caneta, mas um rolê artesanal que você consegue fazer de várias maneiras. Para mim, bateu muito fundo, porque eu tô realmente tentando me conectar com essa parte que eu larguei há alguns anos. E foi uma coisa muito legal de redescobrir, assim. Bacana. Eu acho que o Augusto tinha levantado a mão também, né? Sim, então, eu já tinha lido o Mágica Visual, eu tive contato com ele, assim, porque eu estou muito novo nesse rolê
místico da magia. Eu comecei, tipo, há um pouco mais de um ano. E aí eu fui procurar um roteiro, assim, de livros para ler, e aí eu caí direto nas Clavículas de Salomão e no Dogma e Ritual de Alta Magia. E aí eu fiquei, foi uma Perfeito, a barreira. pior forma de começar qualquer coisa. Pois é. E aí o terceiro livro, aí eu fiquei, tipo, meio desencantado, assim, um pouco tal. E aí eu, ouvindo o Magicando, né, ouvido sobre o Mágica Visual, e aí eu consegui uma cópia em inglês pro Kindle, e aí eu comecei a ler, e foi, tipo, o primeiro livro que me deu os insights das coisas que eu comecei a praticar dali a algum tempo, e tenho tentado fazer até o momento, né? Então, eu achei ele bem interessante, um ótimo ponto de partida para mim. Mais alguém, gente? Acho que dá pra gente falar mais umas duas pessoas, aí a gente dá continuidade, que eu sei que tem um horário chato. Gigi, pode falar, depois o Joelson tá com a mão erguida também. Eu quero falar também. Então temos 3 para falar. Vai lá, Gigi. Então temos 4, porque eu também Meu quero Deus. falar. Então a gente acaba no Ulisses, não ferrou. Aí, no Ulisses que talvez não seja Ulisses. Vai lá, Gigi. Eu também comecei, na verdade, minhas portas abertas para o mundo da magia foi Vosso Senhor Keller e o Magicando. Eu sinto muito. Não, muito obrigado. Que me fizeram entrar um pouco mais, olhar. Eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca fui olhar um pouco para ler mais, estudar mais. Então, o primeiro livro realmente de magia prática, assim, de magia também teórica, que eu li foi o Mágica Visual. Então, tipo assim, foi uma coisa muito boa, porque ele é muito simples a leitura, né? Tipo assim, não é nem mastigado, porque tem muitas camadas, igual você falou, mas é uma leitura leve, não é uma leitura cheia de termos e cheia de coisas, de repetições antigas, igual ele fala em muitas partes no livro, né? Na repetição de velha prática, né? É uma coisa bem, bem atual, e é o meu paradigma que eu sigo hoje, é muito isso, tipo, pegar as coisas antigas, não necessariamente como uma verdade, mas como um estudo antigo, e as coisas novas como uma coisa mais atual. E a minha prática mágica é muito cotidiana, então eu não conseguia parar do meu dia 5 horas para fazer um ritual longuíssimo até cansar e ter uma abertura ali. Não, quando eu percebi que eu consigo meditar, criar um ser astral e falar, vai lá, meu querido, entrega lá meu sigilo, que é muito mais simples, e foi um agradecimento gigante na minha prática mágica, porque é cotidiano, né? É mais simples e não mais rápido, mas mais prático. Bacana. Fala, Joelson. Depois a gente tem a Camis e o Ulisses. Então, eu adquiri o Mágico Visual já tem algum tempo, comecei a lê-lo e, como a outra colega disse, tinha alguns outros livros na fila, acho que eu li as primeiras 40 páginas dele. E, assim, acabei não conseguindo relê-lo agora para coisa, mas o que eu me lembro foi dessa visão um tanto diferenciada que ele tem, principalmente do Peter Carroll, que foi o que eu comecei no rolê mágico, no Magicando com Magia do Caos. A galera, no início do Magicando, falava muito sobre Magia do Caos. Depois começou a abranger outras coisas também, né? Outras práticas. Então, e ele tinha uma visão um pouco diferenciada, um pouco mais, não sei se um pouco mais mística ou um pouco mais leve de encarar as coisas, que me agradou muito, conversou bastante comigo. Então, eu pretendo compensar o tempo perdido para na próxima já estar com todos os capítulos lidos aí, para a gente poder falar com mais propriedade aí, porque realmente é uma leitura bem leve, e eu acho que assim, é uma porta de entrada bem legal para quem quer começar o rolê. Assim. Bacana. Obrigado por estar aqui, cara. Achei muito legal tua fala e muito boa vivência. Camis, você também estava na fila, eu acho. Oi, gente, tudo bem? Estava na fila. Essa é a primeira vez que eu estou pisando em mágica fora da Umbanda, que eu sou umbandista, então é a primeira vez que eu estou fazendo qualquer prática que seja fora da minha caixinha que eu conheço bem.
Uma coisa que eu sempre ouvi falar de sigilo e que eu nunca tinha conseguido entender é você precisa esquecer o sigilo para ativar o sigilo. E eu fiquei tipo, gente, isso não faz o menor sentido. E lendo os 2 primeiros capítulos, eu entendi o porquê que faz sentido. Tem toda uma questão de ego e de bloqueios que a gente coloca em si mesmo. Então, pela primeira vez, fez sentido a frase do esqueça para que serve esse sigilo para você conseguir trabalhar com esse sigilo. Então, para mim, isso foi tipo mind-blowing, total. Mas é um livro bem legal. Eu gostei muito da leitura. Serviu para tirar esses bloqueios e de tipo, eu não vou conseguir trabalhar com isso, porque como é que eu vou esquecer alguma coisa para trabalhar com isso? Então, isso para mim foi o ponto que mais pegou, assim, nos 2 primeiros capítulos, que eu achei muito legal. Muito obrigado. Ulisses! Liguei a câmera aqui para vocês me Tudo verem bom, meu também. querido? Manda para mim, agora estou vendo você. Eu acho que eu fui bastante contemplada, assim, pelas falas dos colegas, assim, eu acho que o Mágica Visual foi o primeiro livro de magia prática que eu peguei, assim, para ver. Só que eu tava numa fase muito de só ler e não praticar nada, assim, ficar só no sofá, deixa eu ver o que é esse negócio aqui. O Mágica E Visual aí... não deixa, né, você fazer isso. Exato, aí eu pensei, então vou pegar outra coisa, assim. Aí eu fui pro Libernu. E aí eu pensei, tá, não vou ficar só lendo, vou praticar. Aí eu comecei a praticar as coisas do Libernu, só que eu achava muito rigoroso, assim, sabe? E aí, agora, pegando de volta o Mágica Visual, acho que faz muito mais sentido comigo agora, assim, de, tipo, me conectar mais com a minha intuição e fazer as coisas da forma como eu sinto mais do que, tipo, pegar a receita ali, 30 minutos, 25 minutos, sabe? E aí eu gostei muito de voltar a ler o Mágica Visual, assim, acho que tá sendo muito legal. E é meio que essa parte mais intuitiva, assim, que me chama mais atenção. Perfeito, perfeito, muito bom, adorei. Mais uma pessoa que não consiga se segurar e que precise compartilhar, a gente está aqui para contemplá-las. Estou de olho no tempo aqui para dar tempo de cobrir. Desculpa, mania de professor. Então tá bom, acho que estamos ok. Gente, eu adorei as falas de vocês por vários motivos, assim. O que o Ulisses puxou agora, por exemplo, é fantástico, porque ele começou falando, inclusive, da relação com o Libernu. Acho que tem até uma vírgula para ser colocada aqui, que eu volto nisso, nessa questão do Libernu já já. Só puxar um negócio aqui, peraí. Ver se eu acho um arquivo. Opa. Já volto nessa questão do Libernu já já. Mas antes eu queria acrescentar uma outra parada que foi puxada aqui. É uma leitura muito atual. Por quê? Porque ele é recente, não é um livro muito antigo. Ele é um livro que não tem nem 20 anos de que ele foi construído assim. E tem uma parada, ele funciona como um mapa moderno para essa discussão de consciência. Quando você pega esses livros muito arcaicos, como por exemplo Dogma e Ritual, que pelo amor de Santo Cristo, ele é maravilhoso historicamente falando, mas ele é uma grande peça de museu no geral, assim. Mas aí tem aquele que lê, que puxa e que tira uma grande sabedoria dele. Sim, tem, mas ele não é mais para uma primeira viagem, assim como já não era na época. Quando ele foi lançado, meia dúzia de pessoas eram alfabetizadas, né? Começa por aí, e dessa meia dúzia, 2 pessoas tinham a cultura necessária para se compreender aquilo. Então era um livro extremamente recluso, extremamente para um pequeno grupo, sabe? Não era uma coisa geral, não era uma coisa em aberta. E esse livro é o contrário. Ele já vem numa época que entende que tudo vai partir do mapa de consciência. Então a gente está falando de magia com esses nomes, mas a gente está falando de vida. Você entendeu? E ponto final. E vai ter gente que vai ter um olhar religioso, que vai usar religião como mapa. Tem gente que vai usar psicologia como mapa. Tem gente que vai usar astrologia como mapa. Tem gente que vai usar Bíblia como mapa. E a gente está falando da mesma coisa que a experiência de vida. Essa é a proposta que o Mágica Visual levanta, assim. E aqui a gente já começa numa outra questão. Que o Mágica Visual, ele tem um ethos. Ethos é um costume, um hábito. Ele tem uma coisa para onde ele guia, que é o ethos xamânico. Ele tem um ethos xamânico de trabalho. Então, a experiência de vida é idêntica para todos. Como você lidar com essa experiência de vida é a questão. Então, você vai ter os diferentes paradigmas, que a gente chama isso na magia do caos, que é pegado da filosofia de um cara chamado Thomas Kuhn, inclusive é ele que propõe isso. Ele fala sobre essa ideia de que a gente fecha o conceito uma hora e ele vira um paradigma. E aí ele leva anos e anos
para ele ser alterado aos poucos e ganhar um novo formato para ser um novo paradigma. Então isso é uma coisa processual que a gente vai ter a longo prazo. Augusto falou que trabalhou com o Kuhn um tempo, né, no mestrado. É fantástico, assim, é um cara para ler com muita paciência também, porque ele tem umas coisas que você usa na vida como todo bom filósofo deveria ser. Outra coisa, agora sim, que o Ulisses estava falando, sobre a questão do Liber Nu, né? Tem muita gente, o Liber Nu também é incompreendido, porque a galera esquece de situar ele no período que ele foi escrito. Ele foi escrito na década de 70, 80, foi no movimento beatnik. Então, por exemplo, ele precisa ser rigoroso, porque a galera que estava fazendo ele estava drogada. Entendeu? Então, se não tivesse alguma coisa de rigoroso, não ia sair. Né? Você não pode esquecer que o Thomas Burroughs era do. O Burroughs era do. William Burroughs, ele era da IoT nesse período, né? Então é muito necessário aquela estética. Mas se você reduzir ele a princípios simples, você consegue trabalhar sem problema. E o conteúdo dele é totalmente relevante, tá? Ainda hoje ele tem assim uma coisa muito relevante. Eu vejo muitas críticas dele vindo da galera da Magia do Caos, da galera da Magia do Caos que vai ser extensamente criticada ao longo do Mágica Visual, assim. Sabe? Que não sou nem eu que estou fazendo essa crítica. A crítica ela tá presente pelo próprio Frais, assim. Ele ia adorar o Brasil. Acho que ele, se ele entendesse português e eu conseguisse colocar ele no Facebook da comunidade brasileira, assim, ele ia amar a fauna e a flora do ambiente, assim, para estudar e para analisar esse processo. Então, o Mágica Visual, ele é esse novo momento, né? Ele tá nesse novo momento. E quando eu falei do ethos xamânico, é importante porque ele também é introdutório, no sentido em que cada parte dele vai acrescentando complexidade. No fim do livro é um livro bem complexo, tá? Você vai perceber que no fim dele, ele ganha complexidade, ele vai montando Megazord, assim, vai pegar pedacinho, pedacinho, e ele vai formando aquela estrutura. A primeira coisa, logo no início pra gente falar, no começo do livro, é essa ilustração. Que é a ilustração do Ganesha que vocês têm aí. O meu tá no tablet porque eu fiz uma parte do rolê, eu tenho o PDF da Penumbra, hein? Obrigado, Penumbra. Tá aqui o PDF que ninguém tem e jamais será vazado. Tá aqui. Essa imagem, você pode passar como se fosse uma imagem só, mas não é à toa que eu coloco o Ganesha, o quebrador de obstáculos, aqui no começo. E ele tá quebrando obstáculos. Que obstáculos são esses que ele tá quebrando? Analisem para mim aí, o que vocês estão vendo sendo pisoteado por um Ganesha de traços livres, enquanto os outros traços são extremamente fixos e rígidos e pesados. Tem uns dinheiro, umas Coca-Cola, umas balas. Exato. Uns hambúrguer. Ele tá arregaçando a modernidade. É isso que ele tá fazendo. Ele tá arregaçando a nossa contemporaneidade. O capitalismo, né? Ele tá arregaçando a prática do capital no dia a dia. Ele tá arregaçando o que o capital se tornou de certa forma. É isso que ele tá fazendo. Por quê? Porque ele tem um ethos xamânico. Ele tem um modo de agir que vai ser xamânico. E aí eu quero lembrar uma parada, para quem for, sempre curti xamanismo, Keller, vamos começar a virar inimigo agora, amigão. Pega na minha mão aqui e me odeie. Keller, sempre adorei xamanismo. Às vezes eu vou pra tribo e foda-se. Você vai fazer o quê na tribo? É tua tribo, seu filho de uma puta. Mas eu quero ir e tal. Não, você pode, não tem problema. Mas não é seu. Não vai ter metade do efeito que tem alguém originário daquela tribo participar daquele rito. Mas eu fui convidado. Que honra. Vá. Mas não é teu. Não vai ter o mesmo impacto. Você não é porta-voz daquela galera só porque você falou, porque você participou. Sacou? Tem várias questões que estão ali próximas, assim, que eu acho que é chato, tem gente que fica bravo comigo, mas é muito importante que você crie o teu sistema que você vai trabalhar, você cria a tua cosmovisão para trabalhar com isso, porque é extremamente necessário que para o xamanismo funcionar ele esteja arraigado no dia a dia cultural. Então, se eu vou lá como turista para vivenciar aquela cultura, não vai ter o mesmo impacto em mim. Absolutamente não vai ter. Mas eu senti alguma coisa. Parabéns que você sentiu. Ou tua autossugestão é muito boa, ou o rito foi muito bem feito e alguma coisa ricocheteou em você, mas não o suficiente. Vou dar um exemplo. Eu vi uma fala uma vez de um cara chamado Davi Kopenawa, que ele é famoso xamã, inclusive brasileiro, mundialmente famoso. O Davi ele tem esse nome, Kopenawa, porque Copé é o nome de uma vespa que tem.
E aí você só vê, Davi Copenau, beleza. E passa. Aí você lembra que tem vespa que é dolorido, tem formiga que é dolorido. E passa, você não entende. Aí ele fala num determinado trecho, meu nome é Davi Copenau por causa da minha coragem de peitar o homem branco. Nepé, acho que ele chama o homem branco, que é a mesma palavra para inimigo, inclusive, curiosamente. E aí você fala assim, nossa, o que quer dizer? Cara, dentro da cultura específica que ele está introduzida, conta essa história de um grande guerreiro que era praticamente imortal e cheio de fúria e de raiva, que um dia foi derrotado pelas tribos inimigas, né, pela galera de aldeia inimiga, e ele voltava. Ele era deixado morto no chão e ele respirava a vida de novo e voltava. Ele era tipo Berserker, quem joga RPG, chega a 0 ponto de vida, volta com 1. Chega a 0 ponto de vida, volta com 1. Era isso que o cara fazia sempre. Até o dia que, para impedir, os inimigos dele, que eram indígenas também, eram povos originários, cortaram a cabeça dele. E aí ele ainda voltou à vida algumas vezes, tentando juntar a cabeça, mas tinham separado e ele não conseguiu. E ele morre. Só que ele morre em fúria, sem conseguir vingar os inimigos. E aonde ele morre, onde ele ficou deitado, o sangue dele alimentou determinadas formigas e determinadas vespas. Essas são aquelas formigas desgraçadas que a galera põe a mão como rito de passagem. Essas são as vespas desgraçadas que dão o nome de Copenaua, que são as vespas copê. Então, olha como isso só faz sentido para quem conhece a história e para quem está interligado. E mesmo explicando para vocês, eu não entendo que raiva é essa, que fúria é essa, que vingança é essa que representa. Eu estou usando palavra. Quem está naquela tribo entende o que essa vingança quer dizer. Então isso faz sentido para ele. Então quando eu faço um rito de passagem, onde eu coloco a minha mão dentro daquele vespeiro infernal e aqueles bagulhinhos me pica, eu não estou só mostrando a minha coragem, eu estou mostrando que eu sou um devido herdeiro do sangue daquele cara lá atrás, que eu vou continuar uma determinada vingança, que eu sou mais firme do que ele, que eu estou me alimentando dos restos daquele sangue que foram comidos por aquelas formigas e aquelas vespas, e por isso que eu estou aqui presente. E que não necessariamente a guerra é feita à mão, como é o caso do Davi Copenaua, que ele fala, nunca matei ninguém, espero não precisar, porque para lidar com o homem branco eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Isso faz dele menos guerreiro? Não faz. Mas olha como eu tenho que estar imerso na cultura. Senão não faz sentido. Então eu acho muito bacana a galera que fala do xamanismo e tal, mas você precisa construir o seu xamanismo. O ideal é que você vivesse numa tribo, que a gente aqui fosse um grupo, né? Fosse uma organização, e nesse grupo a gente vai desenvolver ao longo do tempo nossos ritos, nossas práticas, nossas questões coletivas, e aí tudo isso vai fazer sentido. E rito aqui eu estou usando como rito social, tá, também. Não esqueça que casamento é um rito, você entendeu? Que namoro é um rito, menarca, a primeira menstruação é um rito, a primeira revista pornográfica do menino foi um rito por muito tempo, hoje em dia nem deve existir mais isso. Então tudo isso são ritos dentro da estrutura. Ritos bons, ritos ruins, ritos complicados, ritos que têm que ser ressignificados, muitas vezes, mas são ritos. Deu para entender até aqui? Então por que eu acho que esse livro é tão importante? Porque ele vai conectar a gente com uma coisa que a gente perdeu, que a gente não tem linhagem, que a gente não tem como voltar, mas que a gente tem que entender que a gente também não pode roubar o dos outros, a gente tem que achar o nosso. E aí é por isso que eu defendo o nome de xamanismo urbano, quando eu uso. E a criação de um xamanismo urbano. Minha avó, ela vem de uma linhagem de xamãs que foi quebrada, né? Que também não é nem xamã que chama. Você chegar num índio e falar, ô xamã, o cara fala, o quê? Mas não é esse o nome, tem um outro nome específico. Xamã é um termo guarda-chuva, que nem é português, né, cara? Nem é inglês, é siberiano essa parada. No outro continente, do outro lado, com outro clima, e a gente utiliza ele por causa da antropologia. Então essa linha quebrou na minha avó. A minha avó pegou pouquíssimas coisas e não conseguiu passar adiante. Então o que eu faço? Eu posso resgatar? Poderia, se eu tivesse contato com quem passou. E se eu fosse aceito para resgate. E mesmo assim não ia ser suficiente, porque eu não fui criado lá. Então qual que é o ideal? Que eu construa. Dúvidas até aqui? Comentários, sugestões e ofensas? Então tá bom. Vamos pro livro então? Alguns conceitos que é importante a gente lembrar. Tudo é consciente. A gente está falando de xamanismo. Tudo é consciente. Tua pedra é consciente, teu quarto é consciente, sua consciência é consciente. Né? Os muitos vocês são conscientes, sua dor, doença é consciente, seus objetos são conscientes. Tudo tem alguma consciência, baixa ou alta.
vai variar. Mas alguma consciência tudo tem. Outra questão. Técnica mágica é diferente do ethos xamânico, que eu tô falando aqui, que é a prática xamânica. Então, olha que louco. Tem gente que vai falar assim, mas o livro tá falando sobre técnica mágica da magia do caos. Tá falando sobre técnica mágica, ponto, que a magia do caos pegou. Né? Não quer dizer que é da magia do caos. Sigilo não é da magia do caos. Quem inventou essa porra foi o Sper, que se você chegasse para ele e falasse magia do caos, não sabia nem do que você tava falando. Magia do caos foi criado 70 anos depois do Sper. Então o termo ele é do Peter Carroll, na verdade, né? Da galerinha dele, não é do Sper. Mas o livro ele tá falando sobre técnicas, só que essas técnicas estão filtradas pelo ethos xamânico. Então vai ter hora que ele vai ter uma lição oral. Então ele fala assim, sigilo não funciona se não tiver com a verdadeira vontade. Isso é uma fala moral. Por quê? Porque isso está ligado ao ethos xamânico de verdadeira vontade. Né? Não quer dizer que não funciona. Quer dizer que não funciona pro xamanismo. É um livro de xamanismo. Oi, Larissa. Eu tenho uma pergunta para fazer, que a minha amiga que não pôde estar presente, beijo, Will. Ela não pôde participar hoje. Beijo, Will. Will é muito querida. Maravilhosa. Ela pediu para eu perguntar se vocês sabem qual que era a relação do Sper com verdadeira vontade, porque o John Fried ele fala muito sobre verdadeira vontade, só que não sabemos se ele tinha algum contato com esse, porque quando fala de verdadeira vontade a gente pensa muito no Crowley, só que a gente não sabe se tem a ver ou não, a gente ficou com essa dúvida aí. Essa eu não vou responder, a gente vai responder só quando eu terminar de ler essas partes do livro, assim, que você consegue entender um pouco. Mas tem relação. Significa, perfeito. Significa. Vamos indo? E aí tem a questão, que de novo, vou repetir outra vez para vocês. Esse livro fala de técnicas de magia do caos, mas não é magia do caos, né? Tudo tem um ethos xamânico naquilo que a gente está levantando. E ele também vai usar sigilo, que é uma palavra polissêmica, ou seja, tem vários sentidos. Então ele usa sigilo como um selo, uma assinatura, né? Assinatura de uma entidade, assinatura de alguma coisa, uma forma de se chamar, um selo. Ele usa sigilo como uma identidade, sigilo como uma representação física daquela criatura, não só o nome dela. E ele usa sigilo como uma energia, ele usa sigilo como um portal. Então, quando a gente fala de sigilo, de que sigilo você está falando, ou que sigilo você está fazendo, é muito importante. Que é o sigilo portal, ao sigilo símbolo, ao sigilo assinatura, ao sigilo energia, a várias possibilidades de sigilo. Qual que é aquela que você está trabalhando? Porque tudo chama sigilo. E ele também não está facilitando de falar sigilo isso, sigilo aquilo outro. Ele também não faz esse trabalho. Até aqui então, tá todo mundo ok? Então agora eu vou beber água, que a minha água acabou. Já volto. Fiquem à vontade. Carol, licença. Beleza, tudo bem. Eu vou aproveitar e fazer a mesma coisa. Boa, gente. Pausa para água. Aí eu tô lendo aqui, eu tô vendo as anotações que eu tinha feito antes. Aí eu leio as anotações e falo, gente, por quê? Ô menino, não é isso não? É legal reler as coisas, né? Porque depois que você lê, sei lá, se você lê 3 anos atrás para agora, tua cabeça é outra. As coisas significam outra coisa. E pra gente agora que tá ouvindo o Keller falar, daqui a um tempo vai ser outra leitura também. É muito doido isso. Há uns insights que a gente não tem sozinho, né? Exatamente. Eu li antes de fazer qualquer processo mágico, antes de fazer um sigilo sequer, e depois que eu li que eu fui tentar fazer sigilo e treinar sigilo e tal. E, então já é outro ganho, né? Mas o empírico muda demais a leitura. Nossa, sim. Pois é, eu fiquei devendo, preciso ler de verdade, pegar para ver até o fim. Eu comecei a ler esse livro ano passado, e aí eu parei no meio, porque eu começou a dar umas doideiras, misturar com outras coisas. Eu falei, não, isso aqui não é para eu ler agora, é para eu ler daqui a algum tempo. Daí agora parece que eu estou no timing certo de ler isso. Às vezes não tem isso, né? Isso é tão verdade. A gente olha e fala, cara, não é para eu ler isso agora, depois.
Acontece muito. Isso é tão verdade, porque, assim, ele... Lembra do Ganesha, né? Então ele destrói algumas outras visões, assim. Se você tiver outras visões, ou praticando alguma outra coisa e tal, ele pede uma certa exclusividade, ele pede um certo olhar atencioso. Então isso que você falou, Dorítica, é perfeito, cara. É muito isso mesmo, assim. Acho que isso está muito presente. E agora, como é que nós fazemos, Carol? A gente comenta página por página, parágrafo por parágrafo, vocês leem em pedaços, como é que vocês preferem fazer? No último livro, a gente pegava as partes mais marcantes e comentava. Mas como a gente está fazendo com uma abordagem diferente agora, eu acho que você pode ir trazendo coisas relacionadas ao que a gente leu, ao que está no capítulo, né? Mas aí você vai no seu freestyle mesmo. Porque, querendo ou não, é o subtítulo do livro, né? Então vai embora. Você é o professor, cara, você que manja. A primeira parada do texto todo, primeira página 13, ela está discutindo sobre natureza do sigilo. Ela tem 2 capítulos, 2 parágrafos falando sobre sigilos e sementes. É muito legal, né? Foi uma das melhores associações que eu já vi, a Larissa falou isso anteriormente. Perfeito. É fantástico, Sim, é assim. Muito bom. Porque tem uma árvore dentro da semente, cara. Tem um carvalho de trocentos metros dentro de uma pequena semente. Então, eu acho que a ligação ela é muito boa. E ele fala que sigilos são sementes. Vamos lá, lembrar da polivalência do sigilo ali, né? Sigilos são sementes. Entidades são sementes, porque eu estou usando sigilo como corpo, como uma representação. Símbolos são sementes. Energias são sementes. E uma semente é uma unidade de consciência, que tem corpo. Essa é a primeira frase. Ele começa o livro falando assim: uma semente é uma unidade de consciência que tem corpo. Carrega inteligência e costuma se desenvolver a partir do potencial nas circunstâncias adequadas. Aqui está ligado que ele explicou todo o primeiro capítulo e parte do segundo nessa frase. É que a gente ainda não percebeu que o cara fez isso. Mas ele já fez. Então vamos lá. Logo depois ele fala sobre as possíveis naturezas do sigilo. Natureza não, possíveis representações físicas do sigilo. Formas, né? Formas, ótimo, muito melhor, Gigi, obrigado. Todas as formas que ele pode ter. Então, o que pode ser? Qualquer coisa. Essa parte eu achei maravilhosa, porque falando. Você consegue juntar... eu comecei a ler esse junto com práticas dos 40 servidores. E você fazer o mantra deles e ecoando o mantra, ou até fazer sigilo do mantra e ecoar o sigilo do mantra, é muito... você entra em gnose assim, né? É muito bom. Exatamente, cara. Então, e ele termina o parágrafozinho falando: considere que sigilos são apenas uma variedade de semente. Então, sigilos são sementes, tudo são sementes, mas mesmo assim ainda tem mais semente do que a gente consegue definir. Então, existem sementes que não vão ser citadas aqui. Tem aqui uma série de sementes para você explorar, inclusive. E que os princípios básicos podem ser aplicados a outras questões. E aí, só para você ter uma noção de aplicabilidade disso, para quem conhece o Liber KKK, Caos Queranos Kibernetos, é um livro bem legal, totalmente prático, muito bacana. Lá você vai fazer diversas naturezas de possíveis sementes, né? Nessa estrutura toda. Sim, é o Liber risadinha, ele mesmo. É melhor ser lembrado assim do que com a outra possibilidade, né? Liber Zé Gotinha do Mal. É melhor ser lembrado assim. E aí, a gente começa no como o sigilo é feito, cara. E aqui é onde ele começa aquilo que a Larissa falou, que foi a dúvida da Will, que foi uma dúvida mega acadêmica da Will, né? Que tá toda academiquinha nesse momento. Manda um abraço para ela. 100%. Quer falar sobre o que nós queremos. Essa é a maior dificuldade. Para mim, é uma dificuldade tremenda. Meu perpétuo do Sandman preferido e mais difícil de lidar é e sempre será desejo. Então, nesta etapa, nem sempre é fácil determinar se o desejo é um aspecto da verdadeira vontade ou se ele expressa alguma necessidade egoísta. Ou seja, ele está variando. Verdadeira vontade de vontade ordinária e egoísta. O que vocês entendem disso? Eu tenho uma Essa é a parte mais difícil de começar a pegar esse conceito de desejo, de querer alguma coisa e conectar com sigilo. Porque a gente quer coisa o tempo inteiro.
E às vezes a gente quer coisas irrefletidamente. Tipo, a gente é máquina de desejo, né? O tempo inteiro. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero carro, eu quero... Se não estiver alinhado, não rola. Não, e às vezes a gente nem sabe por que a gente quer aquilo. E precisa de um tempo para a gente olhar e falar, não, eu tenho certeza que eu quero isso aqui com todo o meu ser, né? Às vezes não, a gente só quer porque a gente quer. Então, assim, tem coisas que não rolam, né? A gente fica, pô, por que não rolou? Né? Às vezes que não era para ser, não tem maturidade, a semente não vingou, né? E às vezes as coisas demoram, daí tipo só vai acontecer lá na virada da curva, você fala, caralho, cara, por que demorou tudo isso? É porque você tinha que aprender as coisas no processo, assim, é muito louco. Essa questão do tempo do sigilo é uma coisa que eu tenho muita dúvida ainda. Eu fico assim, tá, mas quando que eu vou saber que a bagaça aconteceu ou quando que eu vou saber que não, né? E aí haja anotação para na dúvida faça. Sim. Cara, o Rodrigo Vignoli, ele falou recentemente nas redes sociais dele que um sigilo se realizou realizou agora, né? E ele tinha feito há 7 anos atrás. 7 anos. Cara, 7 anos porra. Eu vou te falar que, Vignoli, se você estiver vendo a gente, você tem cara de historinha, hein? Você tá lembrando de sigilo por 7 anos, rapaz. Né? Porque eu vi isso aí, eu fiquei, mas que safadinho. Deve estar no Diário Mágico, uma parada assim. Não sei. Desconfio dessa galera muito boa, viu? Mentira, Vignoli. Bonzinho demais, né, cara? Coitado, ele é bonzinho. O labrador do meu coração. Vignoli salva umas paradas que ninguém mais consegue botar a mão, cara. Porque ficar alinhado com o que ele tá dá trabalho. Grande Vignoli. Eu gostei, cara, do olhar de vocês. E adorei a citação ao Deleuze, né? Do Máquinas Desejantes ali, do Deleuze e Guattari. Nós somos máquinas de desejo sempre. E o desejo é potência, tá? Desejo. Aqui ele vai trabalhar com uma linha de desejo que ela é muito semelhante aos filósofos clássicos, a Nietzsche, ao Deleuze e Guattari, até o Schopenhauer, de certa forma, quando ele fala que existe aquela vontade, né? Existe aquela vontade. E a gente tem na filosofia esses dois choques. Tem na filosofia a galera que fala que desejo tem que ser reprimido pela razão, que é, por exemplo, Kant e a galera dessa linha, e que é fantástico. E tem a galera do desejo deve ser alimentado. E o Kant quer reprimir o desejo físico, ele quer reprimir o desejo ordinário. Não é a verdadeira vontade que ele quer reprimir. E o Schopenhauer, o Nietzsche, ele está falando que você deve alimentar o desejo da verdadeira vontade, o grande desejo. E o desejo ordinário você deve realizar também porque nós temos que ter prazer nessa vida desgraçada. É nessa linha que eles trabalham. Então, de certa forma, você encontra até um ponto ali. E aí, a gente começa a ver primeiro o que é desejo para o Sper, na página seguinte. E aí a gente começa a responder a dúvida da Will, que não está nem aqui. E o Sper fala o seguinte no Livro do Prazer. Todo desejo, seja por prazer, conhecimento ou poder, que não consiga encontrar uma expressão natural, pode se realizar a partir do subconsciente, pelo uso de sigilo e de sua fórmula. Então, o Sper não fazia diferença para ele qual era esse desejo, qual que era essa pequena vontade, qual que era essa máxima vontade. Ou ele sabia isso tão instintivamente que não tinha distinção para ele, ou tudo que ele sentia era tido como verdadeira vontade para ele. Porque não necessariamente o que é verdadeira vontade para mim vai ser para vocês. E aí a gente tem uma coisa bem particular. Talvez a verdadeira vontade do Sper seja realizar as vontades e os desejos ordinários. Então, não dá pra gente medir verdadeira vontade pelos outros. Isso aqui é o primeiro ponto. É por isso que o Jan Fries não define que porra é essa no texto inteiro. Eu tive muita sensação de quando eu estava lendo, de que quando ele fala de verdadeira vontade, ele fala da essência de quem nós somos hoje. Porque a nossa essência, ela muda, né, de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, se o seu desejo está alinhado com a sua verdadeira vontade de quem você é hoje, então o seu sigilo vai funcionar, porque ele está alinhado. Seu desejo e sua essência estão alinhados. Eu acho que é uma leitura muito boa e muito possível, sabe? Ah, mas e se ele falar uma outra coisa que não dá para afirmar? Outra questão do Fries. Ele fala uma coisa na página 10 que ele vai contradizer essa coisa na página 16.
E ele vai reafirmar essa coisa na página 24. E ele vai botar em dúvida tudo isso falando uma terceira coisa na página 32. Por que que ele faz isso? Que é para mostrar que não tem segurança. Segurança é coisa do Ocidente. Segurança é coisa que o Ganesha está arregaçando. Sacou? Muita experiência. Paradoxo, né? Eu tenho muita impressão de que no processo de sigilo e quando você se Lavou. Para mim veio muito na cabeça a representatividade, a vontade de que cria vida, esse tipo de coisa que eu li. Mas tudo que ele faz no sigilo, e esse processo criativo, ele vai te fazer identificar se é a verdadeira vontade, vai fazer identificar se você está indo para o caminho certo ou não, porque independente do resultado que seja ele um mantra, seja ele uma bela grafia, não... Você vai saber o que é, porque você está conectado com o processo criativo, mais do que com o sigilo final. É a impressão que eu tenho. Gosto muito dessa leitura também, porque faz com que você se ligue com o processo, que é o processo que modifica. E a gente vai ver mais pra frente sobre essa questão de processo. Eu não sei se o Fries vai concordar 100% com isso, mas eu acho que é muito uma parada do Moore também, do Alan Moore nesse sentido. E o Fries é um artista, né? Você não pode esquecer que ele é um artista, ao seu modo, talvez não seja uma arte comercial, que a primeira vez que você olhar os desenhos dele você acha meio bizarro. É bem desenho da década de 80, revista Média, sabe? É meio assim os desenhos dele. Assim. Mas ele é um artista, então acho que é bem válido, cara. Gostei muito do teu olhar. Eu achei muito legal que na página 14 ali, ele fala dessa questão do desenvolvimento da criatividade, da questão artística do sigilo e tal, mas no meu entendimento, ele meio que colocou o xamã, por assim dizer, né, a pessoa que está desenvolvendo isso, quase que como um curador, um processo de curadoria, que você vai pegando um pontinho aqui, você vai pegando um outro símbolo ali, e aí você junta, e aquilo tem um significado muito próprio. E eu achei essa ideia de curadoria, de simbologia, né, que você pega aquilo, bate no liquidificador e aquilo tem um significado para você, bem interessante, assim, nunca tinha pensado dessa forma. Achei bem legal. Tipo, artista, para mim, é uma coisa que vem meio que de dentro para fora. O curador parece que é uma coisa um pouco oposta. Ele vê o mundo ao redor dele e o mundo ele internaliza. Então, eu achei bem legal essa ideia. Gostei também, e eu vou extrapolar a tua fala ainda, no sentido que o Xamã ele é um curador mesmo, mas no sentido de trazer cura. E é isso que curadoria é. A palavra curadoria vem do processo de curar alguém, né? Do processo de curar algo. Então, é o processo para alguma coisa. E esse é o Xamã. O Xamã é o Medicine Man. O Xamã ele vai trabalhar com cura. Do quê? De tudo que ele puder botar a mão. É mais um motivo da gente precisar de xamãs hoje. Se tem uma coisa que a gente tá doente. Até do que não precisa botar a mão, né? Exato. Até do que não tem como botar a mão, inclusive. Então, muito bom olhar. Uma das partes que eu achei mais interessante também é quando ele fala dos sigilos que não são criados, né? Que são recebidos, que você... por alguma viagem astral, alguma projeção, você consegue visualizar aquele sigilo que aparentemente não significa nada para você naquele primeiro momento, mas que você estudando, ou entendendo, ou meditando em cima dele, você consegue tirar alguma, não finalidade, mas alguma energia específica daquele sigilo. E isso aconteceu comigo no meu primeiro teste, tipo assim, de criação de sigilo. Primeiro criei vários sigilos, estilo Sperk, cria 300 milhões de sigilos para muita coisa, guarda tudo de um lado e vai usando um para realmente não saber, depois ajudar a facilitar que você esqueça. Aí eu fui tentar fazer meditar para receber algum sigilo, e recebi esse específico, e que depois eu fui entender que era justamente do desejo. Então, tipo assim, eu consegui criar um monstro a partir daquilo, que eu não recomendo a ninguém, você fazer um sigilo para o seu próprio desejo, mas que depois, conversando com aquele meu demoninho ali, eu consegui internalizar e entender que tem facetas, né? O desejo, igual a gente estava conversando agora. E que eu consegui banir a parte ruim e continuei com um servidor bem prático, que hoje em dia carrega os meus sigilos. Então, toda essa outra prática também, igual a fala, não sei foi quem falou, mas que tem a parte da curadoria, de pegar de fora para dentro, mas também tem esse lado de sair, né, de tirar o sigilo de dentro para fora e depois entender e associar aquilo.
Bacana. Foi a Dora que fez essa visão incrível, assim. E aí, isso aí é bem legal porque ele está colocado na página 21, que esse dado dos sigilos que são recebidos, né? E eles são algo bem exclusivo. Quem quiser dar uma olhada, vocês devem ter lido, né? Tem 1000 outras formas de sigilo que é justamente para você achar aquilo que bate contigo. Te aconselho a testar tudo e achar aquele que melhor conversa com você, né? Ele começa falando do método xamânico, que é você sair por aí e fazer a curadoria, né? Coisas que representam, que são significativas para aquilo, que é um dos métodos mais antigos possíveis. Até fala que foi encontrado em determinado lugar e tal, né? Tá contado assim. Depois disso, você tem os sigilos como instrumento visual, que é as ilustrações, as pinturas rupestres, né? Essa é a ideia. Eu tô pintando uma vontade. Isso aí foi uma descoberta razoavelmente recente, que quando as pinturas que estão em cavernas, os bisões, não é porque bisão tinha muito e ele estava desenhando muito, é porque bisão tinha pouco e eu tô chamando pouco. Essa era a função. Então, aquelas pinturas rupestres seriam sigilos, seriam representações disso, não uma representação do cotidiano, do dia a dia. Sigilos medievais, que são em sua maioria selos, sigilos no princípio de selo, né? Que você tem o nome da criatura colocado ali, e aí você transforma em número, é muito legal. Eu uso muito Pantáculo para algumas paradas, acho que você usar esses quadrados numéricos é muito bacana. Os sigilos rúnicos, que aí tem um porém, que é legal você entender de runa. Se você não entender de runa, não tem por que mexer com essa parada. E aí abraço para Ju, abraço para o Cussa, que é quem manja muito disso. O método do SPARE, que é o método mais comum hoje. Deveria ser, talvez, né? É o método que a gente tem mais colocado aí, o método do SPARE. E por último tem o método do Frater Custor, que está lá no Phoenix Rising, né? Que ele fala, que é muito bom, mas o Frater Custor é meio Zé Ruela, só não é pior que um outro Frater, que quando eu dou o curso de sigilo dos servidores eu falo sobre ele. O método é ótimo, mas o cara é meio escroto. E tem o desenho de linha contínua também, que ele está colocando aqui, né? E esses são os criados conscientemente. Alguém quer comentar alguns dos criados conscientemente? Algum trabalho, alguma experiência, alguma coisa que teve com essa questão? Porque aqui é mais tabela, né? Eu acho que tem pouca coisa da gente interpretar nesse ponto. Assim, um comentário que eu queria fazer é que, na verdade, o que me foi apresentado em sonho, né, que a gente já viu sigilos em sonho, para mim foi um servidor que apareceu e depois eu tive que conscientemente criar um sigilo para ele. Que eu vi a figura, ele se apresentou, né, para mim e tal, e aí eu tive que buscar dentro da, como que eu vou dizer assim, do que ele me passava, né, da impressão que ele me passava, da finalidade dele, buscar algo que tivesse a ver, uma conexão, alguma coisa assim. Mas aí foi um trabalho consciente que eu tive que fazer, entendeu? Para esse caso. Para representar o nome, né? Isso. Gente, agora a gata, estão falando da gata agora no chat, vai ficar aqui. Agora vocês vão ver cu de gato metade dessa live. Assim. Tem jeito. E são duas, ela dá umas rabadas. Olha, saiu até meu óculos. Um pouco agressiva, eu achei. É bastante agressiva. Eu abaixo, levanto e ela não sai, cara. E é uma chicotada, né? Sim, e agora eu tenho duas, né? Então tá mais complicado. Tem essa daqui. O nome tinha que ser Michelle Pfeiffer, né? Nome de mulher e gato. Combina, hein? Vou botar uma roupa preta nela, tadinha. Amorzinho, escolhe um lugar. Quer ficar aqui em cima, fica aqui, você fica quietinha, vai. Pronto. E aí tem uma questão muito louca, assim, que eu acho que é legal conversar também com vocês, que ele fala que sobre a consciência do sigilo, qual que é o olhar que você tem que ter para o sigilo. O melhor tipo de sigilo é aquele que contém uma mistura de estruturas conhecidas e desconhecidas, meio reveladas, meio escondidas. Você fala, nossa, mas o que isso quer dizer, né? Não, parece que não quer dizer nada, essa afirmação. Tem uma imagem que eu uso no curso de sigilo que eu costumo dar quando eu dou ele pra galera. Sabe aquelas imagens de sonho computacional? Já viram? Não? Sério que vocês nunca viram? Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Que é umas imagens muito loucas criadas por inteligência artificial. Não.
Eu vou abrir uma aqui para vocês. Vamos ver se a minha internet me ajuda. Aqui, ó. Acho que ela me ajudou. Porque o que ele quer dizer? Você tem que olhar para o sigilo e meio que você lembra de algo, mas você não tem certeza do que você lembra. Então você fica no meio de uma sinuca ali. Tem algo que está meio revelado, tem algo que está meio escondido. Eu tenho uma imagem salva em algum canto. Ô, Kelly. Oi. Quando que vai ter curso de sigilo de novo? Eu não faço ideia, porque esse eu entreguei na mão do Mundo Freak, né? Então eu espero que bata com o calendário do Andrei, que coordena isso, e a Ira. Então eu, sinceramente, eu não faço a mínima ideia. É diferente, por exemplo, do curso de tarô, né? Que tá com a Rod Studio. E aí, pela Rod, a gente fazia curso o ano inteiro, toda hora, cada 10 minutos, a gente tava abrindo um curso, assim. O que é bom pra caralho, porque ajuda na renda e ajuda a desenvolver o tarô. Cara, a galera tá fulminante, assim. Mas eu espero que logo. Ó, mandei a imagem aí. Vamos ver se ela chega para vocês. Pessoas tripofóbicas... Então quer dizer que vai ter tarô de novo, curso de tarô de novo. Outubro. Bom saber. Outubro a gente vai ter, conversem comigo, que eu tenho normalmente uma margem de desconto alta para dar, eu sempre dou, que para mim tem que ter desconto. Como não sou eu que defino o preço, eu peço, quem define é a galera que agencia o curso, que cuida de toda essa parte burocrática, né? Pelo menos os descontos eu dou. Exatamente, essas imagens. Você bate o olho para ela, você reconhece algo, mas você não, sabe que não é aquilo. Então você fica naquela sinuca, tipo, o que é isso? Aí eu falo, isso é tal coisa, não, isso é tal coisa. O que é essa imagem? Essa indefinição de você olhar uma imagem e você não tem certeza qual que é a natureza dela, ou o que é que essa imagem representa, ela é mais ou menos o que você deveria ter ao olhar um sigilo. Que é essa sinuca que você fala assim, poxa, o que é que isso está representando? É uma ilustração que eu coloco. Então é você olhar para o teu símbolo e ficar na dúvida, falar assim, o que é isso? Não, e é engraçado também que, tipo, você bate o olho numa imagem dessa, parece que é algo que você vê quando você está num estado alterado de consciência, né? É algo que você normalmente vê quando você está viajando pesadão. Assim. Exatamente. Uns rolês de ayahuasca, eu vi uns bagulho desse aí, hein? Você lembra aquelas paradas que o Windows Media tinha, né? Que ficava tocando a música e aquelas fumacinhas, aqueles bagulhinhos do som. Ficar doidão vendo aquela porra e ouvindo música, era muito louco. É tipo isso, estamos ali sendo pilha de Diegum nesse momento, inclusive, né? A gente estamos jogando energia para quem que souber administrar. Vamos lembrar, saudades. Saudades do mundo onde isso podia ser possível e era o menor dos meus problemas, né? Depois eu acho a imagem exata que eu gosto de trabalhar, porque deve estar na apostilinha do curso de sigilo de servidores, acho que eu tenho ela melhor lá. Aí eu mando para vocês no grupo. Por favor. Quando você diz que essa é mais ou menos a forma que a gente tem que olhar para o sigilo, né? O sigilo ele tem muita diferença enquanto apenas sigilo para realizar aquela função e o sigilo do servidor. Tem. Né? Quando você está fazendo algo para um sigilo de um servidor, por exemplo, tem a mesma pegada? Como é que é? Não necessariamente. Não necessariamente, porque o servidor tem um problema, que é um problema real que você tem com várias outras questões, que ele tem alguma consciência, né? E tudo que tem alguma consciência tende a ser meio problemático para você. Por exemplo, meu gato tem alguma consciência, ele está extremamente problemático nesse momento, querendo subir em tudo quanto é canto para mim dar atenção para ela. Então, fica aqui. Então, não necessariamente as regras vão ser as mesmas, sabe? Vai depender muito do que aquele servidor que você construiu entende, o que ele quer, o que representa, né? Você vai estar meio perdido nessa situação. Não sei se eu respondi. É particular, né? É particular a cada momento. Ó, eu achei a imagem exata que eu falo quando eu digo que você tem que olhar para aquilo e você ficar na dúvida. É essa aqui. Por exemplo, eu tô olhando para essa imagem agora e você acha que reconhece várias coisas. Aí você olha de novo e você vê que não é as coisas que você achou que você estava reconhecendo.
Então eu olho e falo, acho que é um casaco. Não, é a cabeça de um coelho. Não, é um... Eu não sei. É esse que você tem que olhar para o seu símbolo, o teu sigilo, no fim das contas, olhar para ele e falar, eu acho que isso talvez seja isso, mas eu não tenho certeza do que isso é. É essa sensação que você tem que ter ao olhar para o sigilo, e aí você sabe que tem um sigilo bem feito. Mas essa sensação, ela tem que vir no momento em que você acabou de criar o sigilo, ou ela pode ser um processo também que você faz, que é aquele do... Não, será que isso aqui... Não, isso aqui não é isso, não. Isso aqui é para outra coisa. Aí não, é para outra coisa. Pode ser um processo sem problema, não precisa ser imediato, não. É que se for imediato, sinal de que você automatizou bem os rolês, né? Mas não precisa ser imediato. E é muito louco, porque essa sensação de estranhamento é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ter, a não ser que, assim, sei lá, a pessoa costuma ver, sei lá, filmes de terror ou coisas do tipo, então ela já está acostumada com essa sensação de estranhamento, porque o estranhamento nada mais é e nada mais faz do que tirar a gente do automático. Exato. Porque a gente está muito acostumado a colocar tudo em caixinha e fazer sentido do mundo, né? E quando vem alguma coisa muito bizarra que causa um tipo, que é isso, sabe? Esse que é isso já vira uma chavinha ali. Virou a chavinha e você, tipo, né, muda. Sim. Isso é completamente oposto ao pensamento ocidental, que é o que faz caixinha, você entendeu? A gente tem aqui um método Descartes, né, um método cartiano, que é justamente isso. É você colocar, analisar, é o cogito ergo sum, eu penso, logo existo. Então é a supremacia da razão, do conhecimento da caixa em cima disso, né? E página 22. O sigilo não deve lembrar você do desejo original, né? Tá colocado ali. É o Ganishita destruindo a caixinha. Exatamente. E embaixo ainda fala, por quê? Porque o problema é a identidade, o problema é o ego. E aqui a gente tem um problema moderno que não está previsto pelo Ian Fries, mas é muito importante. Por exemplo, recentemente voltei a fazer terapia porque sobrou uma grana e eu falei, é um ótimo investimento fazer terapia em mim mesmo, que é um investimento. Procurei um terapeuta descoladão, um terapeuta que trampa com esquizoanálise, né? Porque, porra, não dá para mim sentar na frente de um freudiano clássico também, senão ou eu morro ou ele morre. Como eu tenho vela preta, provavelmente não serei eu. Aí fica numa situação meio complicada. E aí, uma das questões que é importante para mim no processo que eu estou passando atualmente, por exemplo, é fazer uma reconstrução dessa noção de ego. Porque aparentemente eu passei por um processo tão longo de destruição disso que está sobrando pouco para viver em sociedade. Então, temos um problema, você entendeu? Aqui você tem uma questão. Como você faz isso? E pior que o texto ele dá a dica de como fazer isso. O Sper ensina a fazer isso. Mas faz parte do processo. E para mim foi um processo um pouco mais traumático, porque eu faço isso há muito tempo, né? Então o ego se fechou em torno do processo da prática, na verdade. Porque o que é o ego? O que ele está pensando por ego? Ele vai falar de ego a porra do livro inteiro. Né? Então o que ele está falando por ego? Isso aí você pode sublinhar que isso é importante, a gente vai voltar nisso sempre que a gente tiver dúvida sobre o que é o ego que ele está falando. Ego é uma aglomeração de hábitos e crenças, muitos em conflito, um com o outro. Então são hábitos necessariamente conflituosos muitas vezes. O ego é uma coisa, que uma natureza que está sempre em disputa. Isso é o ego. E aí qual que é o problema? O problema é que o desejo, há muitos vocês dentro de você e isso forma teu ego. E aí esse você está em conflito, é por isso que você não alinha a sua vontade. E a gente volta porque a verdadeira vontade é aquilo que você faz na hora que tudo é alinhado. Ó o chicote. Na hora que tudo é alinhado. Na hora que você alinha essas múltiplas mini vontades em algo, você tem algo em comum. Por isso que o ódio é forte. Por isso que o amor é forte. Porque é ponto pacífico entre todos vocês que há dentro de você. Entende? Nessa é um ponto parte, pacífico. Eu vou ser obrigada de novo a citar o Will, porque a gente está lendo o livro juntas, né? Tem um só, a gente mora juntas, então a gente está compartilhando o livro. E aí ela leu e depois eu li, e ela fez algumas anotações, e aí ela até anotou assim, fragmentado, porque é essa sensação de que nós somos fragmentados. Nós temos vários pedacinhos da gente que ficam conversando entre si
E também já falei sobre isso na terapia, que é como se fosse 25 personalidades, e aí, de repente, uma tá lá morrendo de ódio e a outra tá assim, não, calma. É isso que acontece, né? A gente não pode deixar com que essas personalidades, elas briguem pra gente conseguir o objetivo que a gente quer. São os divertidamente, né? Citando o fragmentado, o magista tem a capacidade de dar a luz, né? No fragmentado, quem tem a luz é quem está no corpo, né? Dá a luz a qualquer uma dessas personalidades. Isso que, para mim, seria um dos trabalhos do magista. Exato. E aí que tá mais uma parada que a gente vai ver citado em algum momento aqui dos primeiros capítulos, que é justamente os muitos vocês que vão estar aí dentro. Ele dá uma introdução a esse conceito aqui. Então, ele tem uma fala agora enorme, dizendo do porquê que tem conflito. Né? Ele fica, sei lá, 2 páginas, 1 página e meia, falando sobre essa questão de conflito e sobre por que tem tantos dentro da gente. Na página 23 tem uma coisa que eu acho bem legal, que ele fala, raramente nós temos uma única opinião. É uma síntese disso que eu estou falando, na verdade. Raramente nós temos uma única opinião. Há tanto conflito e confusão dentro de nós que raramente podemos esperar ações claras, objetivas, contínuas, ou até mesmo cooperação interna, a não ser que uma necessidade forte, sobrevivência, instinto ou verdadeira vontade domine. É por isso que a gente usa sigilo. Né? Sigilo é um atalho. Um de vocês fez isso, normalmente o que está no controle, ou que tem mais influência nos outros, porque é a vontade que você principalmente ouve, e aí vai ser aplicado. E aí você tem que calar a boca dos outros enquanto você passa isso. Você tem que fazer uma manobra de Eduardo Cunha enquanto você passa ali a parada. Os outros olham para um lado enquanto passa a lei e o que você está fazendo. E aí ele lembra uma outra questão. Está no 4º parágrafo da página 23. O feiticeiro que trabalha com sigilos não precisa se preocupar com a questão de esse desejo é intencional, que é justamente o que a gente estava começando a discutir lá na frente. Né? Aí você fica naquela dúvida. Então, precisa ser a verdadeira vontade ou não precisa ser a verdadeira vontade? E aí você tem a fala dele, que assim, faz o que acontecer era a verdadeira vontade. O que falhar não era. Na dúvida, faça. Essa é a piada que ele conta aqui. Ele tá sempre falando, não faça para motivos egoístas ou que não tem nada a ver. E aí aqui ele olha e fala, na dúvida, faça. Eu adoro uma fala que você usa muito, mas se quiser pode. Exatamente. Rafael, temos uma rádio AM. Esse é um rádio. Obrigada, amigo. Temos um conflito de rádio AM aqui. Por que ele está falando isso? Porque ele diz que o desejo emerge das profundezas, é reconhecido, sigilizado, lançado de volta às profundezas, e por essa atuação vem a se realizar. Tecnicamente, se a gente tivesse uma mente calma e coesa, tipo 20 anos de meditação no Tibete, é provável que você conseguiria manifestar várias paradas, ou perceber que várias das paradas que você quer manifestar não adiantam. Né? Você organiza a casa toda para acessar isso de alguma maneira. E é aqui que ele... Deixa eu ver, Marcos, eu acho uma coisa meio doida dessa verdadeira vontade, porque parece que ou você tem uma verdadeira vontade, ou tem várias verdadeiras vontades. Sabe quando isso vai ser respondido? Se você acredita no outro lado, quando você chegar lá. Até aqui, tá dando pra sacar, gente? Levantou alguma dúvida aqui? Não, perfeito. Tá. E aí é onde ele vai primeiramente usar a palavra transmissão, que é ótima, que bate com a presença do Rafael aqui, tentando ligar o rádio amador, na hora que tava no chiadinho. Porque é justamente isso, a gente tem o rolê da transmissão. A gente nunca olha o nome transmissão, a gente usa lançamento, lança sigilo, energiza o sigilo, como se fosse uma bateria. E aqui ele trabalha com o termo transmissão. E ele recomenda aquilo que foi, acho que o Gigi e o Augusto que falaram, que é de você criar vários sigilos, e junta tudo e lança uma leva, assim, saca? No momento que você for fazer, você lança. Mas faça vários. Porque assim você vai ter esquecido o intento, né? Mas aí ele lembra que se você não tiver esquecido o intento, você sempre pode fingir que esqueceu. Que isso é bom o suficiente. O que vocês acham desse fingir que esqueceu? Nossa, essa parte eu achei genial.
que eu amo essas coisas de imagine que você está sonhando, imagine que você esqueceu, finge que você esqueceu uma coisa, porque eu, particularmente, tenho uma experiência que é muito no meu corpo. Quando eu sinto essas coisas, sei lá, parece que a minha pele, ela sente tudo ao mesmo tempo e não sente nada. E esse desimaginário, igual a Jaque falou ali no chat, é surreal, parece que dá um... Fica tudo bagunçado assim na minha cabeça. Eu achei incrível. Eu amei. Foi muito bom ele ter dado esse exemplo. Alguém falou sobre isso, que já acho que foi a Camis, não sei. Todo mundo falar, esquece o sigilo que vai dar certo. E você não sabe como que você esquece o sigilo. E aí ele dá um exemplo de esquecer que é simples até. Vamos fingir que isso aqui não existe. Dá uma ignorada, dá um gelo nesse sigilo que ele some da sua cabeça, que você esquece. É simples e ao mesmo tempo é assim, meu Deus. Mas é real, sabe por quê? Porque isso aqui é uma coisa que eu aprendi com um xamã havaiano, inclusive. Que ele fala o seguinte, cara, tudo que você foca a atenção, você foca algum grau de energia. Então qual que é a parada? Se você dá atenção para ele, você está focando uma determinada energia que não é da forma como você quer. Porque a gente acha que toda energia é igual. Né? Para quem acha toda energia igual, cara, não é. Né? Energia de atenção. Por isso que eu acho muito louco essa galera quer energizar sigilo com atenção. Pá, jequiti na tua cara do sigilo. Eu acho que isso é uma puta babaquice. Fudida, assim. Tem gente que discorda de mim, tá certo, tem que discordar mesmo. Como eu disse no Magicando recentemente, pode discordar e o ônus da prova é de quem discorda comigo. Não sou eu que vou comprovar porra nenhuma. Mas é porque há diferentes formas de atenção. E isso acontece muito internamente na gente. Se você tá com um pensamento ruim e você deliberadamente se esforça em esquecê-lo, ao invés de imaginar se esquecendo, é outro processo, ó. Se eu forço me esquecê-lo, eu tô afirmando ele. Se eu me imagino em processo de esquecimento, eu tô forçando energia no imaginar e não no esquecer. O esquecer é consequência do imaginar. Senão, se eu forço esquecer, eu reforço ele. Então, olha que loucura. Joelson. É quase como enganar o Galvão Bueno. Assim, é exatamente para isso. É exatamente isso. Larissa, o Marcos tem uma pergunta ou é a Larissa que fez a dúvida? Vamos ver. Acho que foi a Larissa que fez, sobre servidores públicos. Ah, tá. Eles demandam atenção, etc. Alimentar com velas, etc. é diferente. Então, metade do servidor público não funciona. É bom lembrar isso. A outra metade funciona mal. E você vai ter um ou outro que tem algum funcionamento, e mesmo assim há alguns com funcionamento duvidoso. Tem um servidor público famosíssimo, que a galera gosta de usar bastante, sempre vejo por aí, que, por exemplo, aparentemente é bem misógino. Porque eu ouço várias histórias de homens que se deram bem e mulheres que se fuderam. Você entendeu? Então, assim... Eu já ouvi essa história. Tem um monte de coisas bizarras, assim. Então, é meio doido. Eu, particularmente... No fim surge muito da psique de quem formula ele, né? Exato o ponto que eu quero chegar. E quando o servidor não é bem feito, sempre vai ter muito de você. Mas quando o servidor não é exatamente bem feito, como por exemplo, os 40 servidores são muito bem feitos, né? Ele foi fechado numa caixa de lata, que é para não ter edição, blá blá blá. O Kelly, ele sempre se assume como o cara que organizou aquela parada toda, ele é o papa dos 40 servidores nessa parada. Recentemente ele está fazendo um quadrinho justamente para evitar desvio na conduta dos servidores, porque eu tenho um livro sagrado que demonstra como que ele opera. Então, se operar muito distante dessa conduta, ele olha e fala, não, o quadrinho diz que ele opera assim. Né? Então ele está trabalhando com essas questões para limitar um pouco o trabalho de determinada entidade. Quase Sandman, né? Exatamente. O quadrinho Sandman justamente serve para delimitar isso. E aí, por isso que no fim o Gaiman cria o Daniel, né? Que o Daniel, ele só fala, o Daniel é diferente. E ele não explica o que o Daniel faz. Então é como se fosse uma legislação, é uma lei. O Estado também é uma entidade. O Estado é um corpo de ideias, é uma egrégora. Né? Então você tem essa questão que está sendo colocada ali. Por quê? Porque senão a qualidade do servidor é tão bom quanto quem frequenta e quem usa. O Estado é tão bom quanto as pessoas que estão nele. Por isso que a gente tem lei. Para segurar e manter o funcionamento dele. E mesmo assim, às vezes a lei não é suficiente.
Então, a mesma coisa é com qualquer outra questão. Desculpa até interromper de novo, mas esse lance de lei e tal, eu senti enquanto eu estava lendo até essa parte que está sendo comentado que o Ian ele vai fazendo muitas associações com a psicanálise mesmo, né? Sim, ele é um movimento psicológico mesmo que ele está fazendo. Sim, porque aquele lance de não funcionar e funcionar, para mim ali, ele meio que resume de forma psicomágica o funcionamento do superego, do ego e do id, né? Como se os desejos ali fossem pulsões e aquela questão de que deve ser realizada pelo superego, ele vai lá e recalca, né? O que de fato não é para ser manifestado. Eu fiz até umas anotações e eu fiquei, caramba, interessante, ele está fazendo muita manipulação de psicanálise aqui, mesmo não fazendo citações diretas. Exato. É porque dentro do rolê xamânico você tem uma parada que a gente estava falando de novo no início, eu vou recuperar aqui. A gente está falando de vida. Ponto final. Sacou? É disso. Então uns vão olhar a vida pela psicanálise, outros vão olhar pela astrologia, outros vão olhar pela religião, mas a gente está falando de vida, no fim das contas, né? E aí a gente segue. Ele passa um tempo falando sobre tudo isso, ele fala que não gosta de grandes elaborações, né? O Sper, ele simplificava, e ele simplifica ainda mais. Né? O Sper falava, tem a força de tigre. Se você vai fazer um Sextilor, você fala, eu sou tão forte quanto um tigre sempre será. Aí vem o Sper e fala, tem a força de um tigre. E aí vem o Ian e fala, força de tigre. Então ele simplifica isso. Tudo isso é muito legal para você criar ter um alfabeto de símbolos para você. Então eu te aconselho a guardar, tá? Essas questões. Chega uma hora que você vai ter o teu próprio alfabeto para escrever. Então, se você tiver uma letra particular para força, você vai usar sempre ela para qualquer tipo de força que você for precisar. Chega uma hora que você só desenha o sigilo de força. São ideogramas que você pode usar magisticamente. Isso é o alfabeto do desejo. Não dá pra gente aprofundar nisso, mas no curso, que não sei se terá, falamos um pouco disso também. E aí ele lembra que é porque a galera supervaloriza umas paradas, assim, leva umas paradas muito a sério e muito além. Você contaria uma agulha de acupuntura o que ela precisa fazer? Então, seu sigilo ele tem consciência? Sim, ele tem consciência. Assim como a agulha tem a consciência, a agulha de acupuntura. E mesmo assim, você vai contar para ela? Você vai tratar ela como você trata o teu amigo consciente? Você vai lutar pelos direitos humanos das agulhas? Sacou? Então, tem muito essa questão. Tem uma galera aí que fica com, né, desculpa, servidor. Que desculpa, irmão. É uma ferramenta. Sacou? É uma ferramenta. Mas eu prefiro ter uma relação de amizade. Beleza. Pode ser amigo da tua ferramenta, não tem problema. Eu adoro meu computador. Trato ele mal bem. Mas é uma ferramenta. Ai, Keller, que escroto esse olhar. Não, não é escroto. É pra você não pirar. Sacou? Me lembrou até um certo tempo aí, o pessoal fazendo santinho, não, total. Total. Eu vejo uma galera que quer fazer oposição entre o Libernu e os 40 servidores, né? A galera fica, não, mas por que no Libernu ele é muito duro? Porque é muito duro, muito segredo, muito não sei o que e tal. Aí você vai ver a pessoa uma católica dos 40 servidores, assim, sabe? Com um santinho dentro de casa, altar, as paradas, oferecendo café, é mó legal. E acha que é tipo, sou puta moderno. Não, 40 servidores aqui é moderno. Moderno, irmão, você tá fazendo o que sua avó fazia há 40 anos atrás, cara. Não tem nada de moderno nessa parada. Mas tudo bem, você pode fazer, eu não tô criticando, eu tô fazendo piada só pelo hábito. Meu óculos de novo. Dúvidas até aqui? Críticas, sugestões, ofensas? Tô disposto a aceitá-las. Não, eu acho interessante porque nessa parte ele bate muito ponto mesmo, né? Ele reconhece a coisa pelo que a coisa é, né? Sim. É uma ferramenta. Ela pode ter consciência, mas não deixa de ser uma ferramenta. Assim como o meu celular, assim como o meu computador. E esse lance de meio New Age que o pessoal está fazendo, de tratar servidor como um santo católico ou uma manifestação divina, isso admito que tem me incomodado no começo um pouco, mas eu não tinha uma base, vamos dizer, pelo lado do ocultismo, de falar, pô, isso daí já é meio errado, tá ligado? Mas quem sou eu também de chegar a falar isso? Cada um faz o que quer e o que te transpassa.
Sim, e o importante no fim das contas é o que funciona, sabe? Essa é a fala. E o xamanismo é muito fenomenológico. Então, eu não vou tratar tudo com consciência até que aquela criatura se mostre com consciência. Sacou? Então, tudo vai depender daquilo com que eu tô tratando. Por exemplo, eu falei que o Ian, ele fala uma parada na página 10 e ele contradiz na página 15. Essa daqui tem um recorde, porque ele fala uma coisa no início do parágrafo e ele contradiz no fim. É no mesmo parágrafo. Então, a primeira linha do segundo parágrafo da página 24 é: você contaria uma agulha de acupuntura que ela precisa fazer? E a última linha é: um sigilo não é uma ordem, é um pedido. Você está falando com inteligência. Então, assim, é para deixar você na sinuca mesmo. Por quê? Porque vai ter situações que você está falando com uma agulha, vai ter situações que você está falando com inteligência. Sacou? Você está na sinuca. Você não sendo cuzão em nenhuma das duas situações, então tá de boa. É só não ser cuzão. Basicamente. E aí tem um outro detalhe. Por que ele tem que deixar você nesse cheque? Porque ele fala isso um pouquinho antes. Mágica de sigilos é baseado em confiança. Eu preciso saber confiar tanto na agulha quanto na inteligência. Se eu ficar na dúvida se a agulha é inteligente, já travou. Então não há espaço para dúvida. É importante a confiança. Eu estava pensando sobre essa questão de confiança que ele fala, porque às vezes quando a gente pensa em confiança, a gente pensa em fé. E aí às vezes surge essa pergunta: será então que o sigilo é uma questão de fé para ele acontecer? Não, porque ele é técnico. A fé não tem técnica. A fé eu acredito independente daquilo. Sigilo eu executei uma técnica. Então ele é diferente. Ele é diferente. Eu tenho crença de que eu vou conseguir bater, eu vou conseguir prender aquela parede, aquele pedaço de pau na parede, não porque eu tenho fé que vai acontecer, é porque eu confio na minha técnica com martelo. Sacou? Então é a parte da confiança que a gente não leva pro lado da fé, né? Não leva. Nesse ponto você não leva. O que é muito curioso, porque você está discutindo uma coisa metafísica, mas você não está discutindo fé, você está discutindo técnica. Sim. Então é bem bizarro. Põe em xeque também aquela questão da diferença entre crença e fé, né, também, né? Porque enquanto fé, no caso, seria uma crença cega de conseguir algo, a crença não, ela é manipulável, já pegando pelos escritos do próprio Sperry, né? Ele fala ali como manipular, como trabalhar com ela. E é até importante que ela seja para o magista, né? Sim. Outra coisa curiosa que talvez ofenda alguém, não é a intenção. Você pode ser um grande sacerdote de Umbanda, dos 40 servidores, da tua ordem, das fadas, do Jesus, do que for. Isso não quer dizer que você é um bom magista. Magista é técnica também. Ele Saca? fala sobre isso, inclusive, quando ele fala a questão do ego, que geralmente alguns magistas precisam de muita coisa, cerimônia, jejum. Ai, nem lembro mais onde que tá, se tá no... É no segundo, eu acho. Acho que é no segundo também. Que não é sobre isso, né? Ele até fala que o Sper, ele faz mais sentido fazer magia com a sua experiência de vida do que com qualquer outra coisa. Exatamente. E tem uma outra parada que a gente começou a falar lá no início, que eu falei para de perseguir a tribo dos outros e falar que você é chavante, né? Para de ser louca, nesse sentido. E tá baseado aqui, tá? Tem fonte bibliográfica para você não ficar bravo só comigo, ficar bravo com o Ian Fries também. Que é justamente: a mensagem pode ser mais eficientemente transmitida e facilmente transmitida se a estética estiver correta. E aí embaixo ele fala: é inútil pesquisar as cores ou símbolos em algum livro. O conhecimento precisa vir da vida. Então, ou você está imerso dentro do que aquele símbolo significa, ou dane-se. Sacou? Senão não adianta. É mais fácil que você crie o conceito simbólico daquilo pela tua experiência de vida ou pela tua experiência comunal. Por exemplo, todo o meu método xamânico, ele envolve um pensador anarquista chamado PM, e um livro dele chamado Bolo Bolo. Os símbolos básicos desse livro chamado Bolo Bolo é o que eu utilizo muito no meu alfabeto do desejo. Sacou?
Por quê? Porque eu li essa merda quando eu tinha, sei lá, 12 anos e pra mim foi extremamente significante. Toda a minha visão utópica de vida veio dali. Então tá tudo ligado nessa questão. Outra questão que é muito importante pra mim, a Cabala e os conceitos planetários. Isso tá em mim, você sacou? A maioria dos meus símbolos mais fáceis de fazer são símbolos planetários. Né? Eu tava conversando ontem com uma amiga, inclusive, que por causa disso eu fico mal no sábado à noite. Porque sábado pra mim é dia de Saturno, é dia de eu olhar pro meu vazio. Então pra mim é terrível, assim. Chega a primeira hora de Saturno da noite, ela bate isso assim, simbólico em mim, né? Por quê? Porque essa é a minha leitura simbólica. Então não adianta eu querer copiar da tribo indígena, porque não é o meu imaginário simbólico. Então você tem que entender, esquadrinhar qual que é o teu imaginário simbólico. E é difícil você fazer isso sozinho. É melhor você fazer isso quando você tem grupo, quando você tem aldeia. Porque você se vê no outro, o outro se vê em você e tudo se revela com mais facilidade. Tá? Entra bem no que Lacan fala, né? De eu me reconheço pelo outro, né? Eu sei o que eu sou pelo que eu não sou, mas como é que eu sei que eu não sou? Eu vejo justamente no transferencial pro outro. Exato. Acho perfeito a fala, porque é bem isso mesmo. E ele vai bater um pouco nisso ainda na página seguinte, quando ele fala assim, ó, sei lá, usa barro, porque barro é um símbolo da terra, então tem o corpo, a realidade. E a gente entende isso facilmente, porque somos todos cristianizados, né? Então, o homem veio do barro, barro é o corpo, blá, blá, blá. A gente pega isso tudo, tá dentro da gente. E aí ele fala, é muito bom você usar osso para assuntos que tocam o âmago dos seres, o material. Aí ele põe uma vírgula, dependendo da associação que você pode gerar. Porque se você vê osso como morte da nação, talvez tenha que trabalhar um pouco em si para usar esse material, ou usa o osso só para falar de morte da nação. Saca? Então tem umas coisas ali que você tem que construir ou desconstruir. E isso faz parte da própria criação dessa linguagem, né, dessa curadoria que você faz, que certas coisas têm certos significados para você. Isso demanda um certo tempo, né? É claro que nas primeiras tentativas a gente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+Vzinho básico, assim, porque a gente está aprendendo a andar, mas o ideal é sair dessa fase e começar a andar com as perninhas. E aí é o que o bagulho fica louco, real, oficial, assim, que a coisa começa a funcionar a partir de um outro patamar, né, que é você vira um negócio, você Exato. Né, você é o encanto, você é a magia, você vira aquilo, você não puxa, né, você tá doando. E esse é o objetivo do livro, é por isso que ele é freestyle, você vai pegar aquilo que funciona para você, sacou? Você vai pegar aquilo que é do teu grupo, aquilo que é do teu momento. Para quê? Para construir a tua vida, para construir tua existência, tua vontade, manifestar no mundo. Você tem que viver. Ah, eu quero ser empreendedor. Vai você, tudo bem, vou fazer ser. Vou ser coach de palco, beleza, vou fazer ser. Vou ser o melhor poqueiro do planeta Terra, beleza, você vai fazer ser. Né? Tá tudo ligado a isso. E aí ele fecha o primeiro capítulo falando de uma questão que eu acho que é importante. Ele fala sobre aterrar, né? Ele fala que é importante se aterrar as coisas depois, comer é um bom aterramento, né? E ele fecha com há tantas maneiras de se fazer as coisas, né? Cria algumas novas. Porque o ato mágico para o xamã é criar, é manifestar a novidade na Terra. Então eu vou até outro lugar, seja lá onde ele for, e eu trago aquilo de lá, criando o novo. Xamanismo é criatividade. Assim como magia também é. Então, para quem acha que magia, não, para mim magia é criatividade, é a potência humana, todo mundo tem. Cada um usa de um jeito, às vezes é só parte estranha, mas é criatividade. E esse é o primeiro capítulo até agora. O que vocês acharam? Achei um bom teaser. Estou cheia de dúvida, quero saber se o livro responde com os outros capítulos. Muito bom, né? A gente tem alguns minutinhos ainda. Eu vou até o banheiro e eu volto já já. Pode ser? Beleza. Um minutinho. Beleza. O Augusto escreveu uma dúvida aqui no chat, só uma dúvida. Na página 25, o Jean fala sobre marcar os sigilos com seu próprio sangue. Fica aí a curiosidade mórbida de qual o melhor jeito de extrair esse material. Bom, para mulheres nós temos uma certa facilidade, não é mesmo? Pois, exatamente. Mensalmente, para mim, isso é uma tranquilidade, né?
Mas, caso você não seja um ser menstruante, não é mesmo? Sabe o que você pode fazer? Porque rolê com sangue não é quantidade, né? Não é tipo assim, você vai cortar, aquela coisa toda. Calma, não precisa ser isso. Tem aquele lancetador que o pessoal que tem diabetes usa, que você bota na pontinha do seu dedo e faz uma agulhadinha, assim, e sai, tipo, 2, 3 gotas de sangue. Tá feito ali o negócio. Você já pode pegar aquele material, misturar com tinta, etc e tal. Eu sugeriria, se em algum momento você estiver sangrando, aproveita. Não precisa se cortar. Sim. Cortou o dedo ali na cozinha fazendo alguma coisa. Deu uma topada. O negócio é lembrar, né, gente? O negócio é lembrar do negócio e tipo, vou guardar isso aqui. Sai também, vai guardar. O que eu uso muito nas minhas práticas, se eu quero alguma coisa que remeta a mim mais presencialmente, eu uso unha, eu uso cabelo, aí eu queimo quando eu for energizar o sigilo, ou queimar o sigilo em algum ritual, eu uso também. Para mim, funciona. Eu acho que a gente, nesse caso em si, é porque você está representando você, no caso. E tem muita gente que enxerga o sangue como a parada, tipo, do fluido vital, né? Então, dependendo da magia, se você quer fazer uma coisa referente a essa coisa da vida, do não sei o quê, então aí a galera já parte mais pro rolê do sangue, por exemplo, entendeu? Verdade. Trampar com isso é louco. E também vamos lembrar uma outra questão aqui que é bem xamânica, né? O corpo é sagrado, absolutamente tudo está relacionado a ele também, né? Porque tem sempre essa questão de que isso não dá e tal, e tal, e tal. Eu sou muito feliz que ultimamente a gente tem uma galera que tem ressignificado o sangue menstrual e o esperma, por exemplo, né? A gente teve um momento de ressignificação disso, e eu aguardo a ressignificação do excremento no geral também, que a galera pensa muito pouco, por motivos óbvios, né? A gente tem todo um sistema municipal para dar fim a esse determinado elemento sem que você olhe para ele, né? Então a gente tem uma coisa de anos para lidar. Além do tabu também, né? Que tá Sim. desde da infância ali, e é quase uma neurose com limpeza e toda aquela ideia de beleza, aquilo ali é sujo, aquilo ali não te pertence, joga fora. Sim. Então, não tô dizendo pra você guardar cocô debaixo da cama, eu vou fazer uma trapuagem com isso. Não é isso, gente, é só que a gente tem que perceber aonde que é uma colonização que a gente sofreu, né, na ideia, saca? Vamos pro 2, então? Acho que dá tempo da gente falar um pouquinho do 2, não sei se a gente termina, mas dá pra gente falar uma quantidade aí. No 2 ele começa já de uma forma incrível, né? Criamos nossa semente, né? E agora? Estamos nos preparando para plantá-la em solo adequado. E aí eu quero lembrar o seguinte, por que ele está usando o termo do plantio? Porque é universal. Se esse livro for publicado na China, eles vão entender o que é isso. Se for lido pelos Yanomami, eles vão entender o que é isso. Pela gente que não planta nada há milhões de anos, a gente entende o que é isso, porque o cultivo está ligado aqui. E aí eu vou lembrar, plantio é um exemplo universal também de alimentação, cultivo e de cultura, que são 3 termos que vão derivado da ideia de plantio, que são 3 termos que a gente vai trabalhar aqui também, inclusive, né? Então, o ato daquilo que a gente chama de ritual, ele é um plantio. Ele é um plantio de uma ideia, ele é um plantio de uma prática, saca? Ou ele é uma representação desse processo de plantio, né? E aí começa a loucura. Porque aqui, no fim desse primeiro parágrafo, ele já apresenta as 3 ideias de sigilo. Acho mó legal. Não pode marcar aí se vocês quiserem, porque olha só. Olhando para um certo ângulo, o sigilo é uma mensagem. Sigilo 1. Por outro ângulo, é uma entidade viva, da mesma forma que é uma planta em potencial. 2. Um terceiro modelo, o sigilo como um portal, um canal e até uma zona de poder relacionada. 3. Tudo isso é sigilo e muito mais. Um monte. Então aqui é onde ele finalmente está falando que sigilo é uma parte de coisa, assim. Você tem que saber o que você está fazendo. Qual sigilo é esse? Lá ele deu a técnica e o conceito. Aqui ele está falando que sigilo é esse que você está fazendo.
Qual que é o teu? O sigilo clássico, ele é para ser usado em encantamento, né? Para mim, o que é encantamento de acordo com o Liber-Nu? Encantamento é o ato onde eu fazendo certas coisas acontecem. Então, eu estou fazendo algo para alterar a realidade. Isso é encantamento. Mas aí ele tem aqui o sigilo como entidade, que é o sigilo como servidor. E aí ele tem o sigilo como portal, que é o sigilo como símbolo de poder. Então, por exemplo, eu desenhei na minha mão o símbolo de Júpiter, que é para me lembrar que isso aqui é um momento de educação. Aí ele muda parte da minha postura porque eu quero puxar a energia jupiteriana de bonança, de conhecimento, para mim dividir com vocês. Então eu estou usando o sigilo de Júpiter, que é o símbolo de Júpiter alquímico, como portal. Mas se eu vou chamar o Júpiter, eu estou usando o sigilo de Júpiter, que é o símbolo de Júpiter alquímico, como o cara, símbolo do cara. Mas se eu quiser fazer algo, quero facilitar o estudo para mim, então eu vou desenhar o sigilo de Júpiter como encantamento, que é para mim causar aquela situação. Eu não mudei o símbolo, eu não mudei o lugar, eu não mudei nem o que eu fiz. Eu mudei a minha postura diante do símbolo. Então, lembre-se disso. Então a gente pode dizer que no fim o sigilo seria, querendo ou não, uma seleção da linguagem que já está instaurada e a utilização da mesma de forma intuitiva? Eu acho que é uma forma de você olhar assim, cara. Não é só isso, obviamente, porque isso aqui é tudo gigante, né? Uhum. Mas não tem por que não estar correto esse teu olhar, na minha opinião. Rola meio que um situacionismo aí, né? O sigilo, às vezes, às vezes é o mesmo, mas ele tem facetas de acordo com o contexto. Ele corresponde ao contexto. E é muito louco isso, porque assim... E aquilo não é ele, saca? Isso é muito doido. Por exemplo, se você me vê no Twitter, você fala, nossa, que agressivo, que doido. Se você for uma tia olhando o Twitter do Keller, você fala, nossa, que doido, quem é esse cara? Aí você me vê na rua, você fala, pô, olha que cara de boa. Aí você me vê dando aula, você fala, olha que outro olhar. Aí você me vê no podcast, é um outro Keller. Todos são Kellers, mas cada um é um Keller por contexto. Entende? É a mesma coisa do sigilo. Qual que é o uso? Dá também aquela ideia de arquétipo, né? Exatamente. De você olhar para uma coisa com várias facetas. E quando eu reli essa parte, eu estou lendo atualmente o Deuses Americanos, veio muito aquela cena do Shadow vendo os deuses e uma coisa sobressaindo na outra, né? Uma coisa em cima da outra ao mesmo tempo. Então é muito isso, a gente saber o que a gente quer olhar e olhar com os olhos que a gente precisa naquele momento. Exato. Então isso é um olhar para a gente ter, né? E aí tem um outro detalhe que eu só quero deixar aqui em passando, jogar essa bomba e sair, tá? Não vamos falar disso hoje. Mas no finzinho ali, penúltimo parágrafo penúltimo parágrafo não, penúltima linha ali, antepenúltima linha do segundo parágrafo, ele fala: imaginação clara e contínua para você fazer trampo com sigilo só é necessária quando trabalhamos no astral ou com olhos fechados. Então, vou jogar a bomba aqui que viagem astral é imaginação. Ponto. Totalmente. Vambora. Só jogar essa bomba aqui, porque tem aquela galera do... Uma imaginação com um pezinho acima da escada, mas é uma imaginação. É uma imaginação. E aí a gente vai para a página 30. Aqui na 30 já começa uma outra questão que foi levantada, que o Joelson falou, que a Larissa puxou também, que ele fala sobre o ato de transmitir e o processo de abrir os portões. Ele vai falar que abriu o portão da profundeza. E aqui também tem um ethos xamânico, aqui também. Porque enquanto você vai ver a galera da Chaos Magic clássica falando assim, você vai jogar para o universo, você vai jogar o sigilo, vai para fora, vai pro que é só um nome para não falar Deus, né? Porque é o cristianismo dos servidores, né? Você vai jogar pro universo. O universo é essa entidade que faz o que você quer na hora que você quer, né? Mentaliza e tal. Como ele é um ethos xamânico no livro, você vai jogar para dentro. Porque o infinito tá dentro. O infinito não tá fora. E só existe dentro se bobear. Você entendeu? Então ele vai ter esse olhar do pra dentro, que eu acho que é bacana. E aí ele fala: como abrimos os portões das profundezas, e o Sper enfatiza o uso do vácuo e da exaustão para esse propósito. E aqui é o processo clássico de enganar o sensor psíquico. O Galvão Bueno. É você alcançar o estado do nem-nem, que ele fala, né? Que é esse vazio, esse eco e oco que está dentro de você.
Por quê? Porque você precisa exaurir ou suspender a ideia de de identidade consciente. Porque a sua ideia de si é falsa. A nossa ideia de si, ela é falsa. Ela é construída socialmente como resposta ao mundo externo. Ela não foi construída por você. Não foi você que falou assim, a Larissa vai ser assim, a Camis vai ser assim, a Carla vai ser assim, o Henrique vai ser assim. Vocês foram esporrado e socado pela realidade, pela sociedade, e aí você respondeu de uma forma e foi isso que virou você. Logo, é falsa. Ela é uma resposta, ela é reativa. E o sigilo não é reativo. O sigilo é uma expressão da vontade interna. Ela é verdade. Então você precisa suspender o reativo para poder agir o ativo, o verdadeiro. Sacou? Isso já explica uma parte de coisa também, tá? Eu tô com uma dúvida. Manda aí. Voltando um pouco, assim, na parte que você falou do... o sigilo, ele vai variar de acordo com a forma como você encara, assim. Você deu o exemplo do sigilo de Júpiter. E aí eu fiquei em dúvida, por exemplo, no nível de consciência que estaria sendo associado a esse sigilo. Então, se a função do sigilo vai variar conforme a gente encara, então o nível de consciência do sigilo, ele é uma coisa que é atribuída por nós ou ele é uma coisa intrínseca ao sigilo criado? Talvez seja uma coisa que nem exista. Começa aí, né? Mas vai ser aquilo que você está chamando. Por exemplo, na hora que eu estou usando o símbolo de Júpiter para que você estude mais, para que você ganhe mais conhecimento, eu não estou chamando consciência dele. Eu estou chamando energia cega de Júpiter. Na hora que eu estou chamando o Júpiter para bater um plá, porque eu preciso de um conselho, aí eu estou usando ele para chamar, como portal. Estou chamando o Júpiter. Né? Quero falar com o Júpiter, com o cara. Júpiter não é um cara... Não, os dois são ruins. Júpiter e Zeus são difíceis quando são personalizados. E dá para conciliar tipo, essas duas formas de ver o sigilo? Sem problema. Não, sem problema nenhum. Só mulheres, se vocês forem chamar Júpiter, estejam vestidas. Ele é... Homens também. Ele é, né, difícil. Então tem uma questão assim. Por exemplo, os servidores. Os servidores, eles não são conscientes sempre. A consciência, inclusive, é secundária neles, tá? Os 40 servidores. Ele não foi criado para ter consciência. Ele foi criado para ser um oráculo. E aí, no fim, o Kelly olhou e falou assim, bacana. Dá para trampar. Isso aqui como se fosse um arquétipo, um acesso ao arquétipo. Então, os servidores, eles representam, eles tomam energia de determinados arquétipos. Essa é a parada, eles são portais para determinados arquétipos. E aí você conversa com o arquétipo filtrado por aquele servidor. Mas na hora que eu posso usar só o símbolo do adversário para representar meus inimigos, eu não estou chamando a carta o cara vestidinho de paletó do adversário. Eu não estou chamando ele. Eu estou usando aquilo para representar algo. Então, tudo depende do uso que você está dando e daquilo que você está chamando. Né? E são questões distintas. Entendi. Acha que ajudou, Ulisses? Ajudou. Uhum. Então são esses olhares. O problema é que você tem que ter isso em mente. Porque senão fica louco, cara. Na hora que eu faço um encantamento usando um símbolo, eu não tenho que agradecer nada, nem ninguém, por estar usando esse símbolo. Porque eu estou usando encantamento, eu estou gastando a minha mana para fazer isso. A minha atenção. Mas aí cria o devoto, né? O cara que tá... Qualquer coisa que acontece, ele tá ali. Agora, se eu chamei, bati um plá e combinei, aí é outros 500. Porque aí eu tô pedindo que trabalhe para mim, é outra parada. Saca? Tem essa distinção que é bem tênue e ninguém fala disso, eu acho muito louco, assim. Ou não percebe, sei lá. Mas você vê falando muito pouco dessa questão. Mas tem essa diferença. E aí tem uma questão também que ele fala que a identidade pode ser suspensa, exaurida e dissolvida por meio de crise, né? Por causa das crenças estagnantes. Porque qualquer tipo de certeza é uma crença estagnante. O xamã, ele tem poucas certezas. Dentro do xamanismo é importante que você tenha poucas certezas com as coisas. Então é muito normal que você vá conversar com um xamã comum e você fale de Jesus ou da tua linha de entidade. Ele acha que deve existir mesmo, pode existir, tá tudo bem. Ah, mas quem criou o mundo não foi fulano de tal para você? Foi. E aí? Criou o mundo e criou, e o teu criou também.
Tá tudo bem, criou teu mundo aí, né? Você que criou meu mundo aqui, eu criei esse mundo aí. E tá tudo ok. Porque você tem que aprender a lidar com esse distinto. Essa coisa de uma realidade única, uma certeza única, um corpo único, isso aí é europeu, né, meu irmão? Isso aí é uma verdade única. Isso aí é outra parada e eu aconselho vocês a ler a Chimamanda e O Risco de uma Verdade Única. Não precisa nem ler. Ela fala para você, tem o TED Talk dela falando sobre o risco de uma história única, da Chimamanda, que é bem legal, para quem quiser dar uma olhada. Ela é uma mina negra, escritora, foda pra caramba. Então, olha que louco. Isso são as crenças estagnantes e a sua identidade ela é uma crença estagnante, tá? A sua identidade ela é uma crença estagnada de você mesmo. É isso. A ideia bizarra de que você é um ser imutável com nome. Essa ideia é muito louca, assim, é muito louca. E é uma coisa total nossa, né? Local. Se você for para as tribos originárias brasileiras, inclusive o nome não é comum. O nome você é chamado de filho ou você é chamado de parente. E aí um dia você escolhe um apelido. E antes de você escolher um apelido, é capaz de que a tribo te dê um apelido meio merda que você não gosta, inclusive. Né? Pela galera que tá ali próximo e vai te chamar assim até que você vire adulto e decida por um nome e tal. Mas na prática nem é necessário o nome. Então essa ideia de que a gente precisa de um nome, de que a gente é um ser, um agente, um indivíduo, ela é cultural também. E ela é uma crença limitante. E tem vários porquês disso também. Tem vários porquês. Até aqui, ok? Ok. E aí eu preciso falar de uma outra parada também que é importante, que é no fim desse parágrafo que fala da identidade, o terceiro parágrafo. Nós não precisamos nos deslacerar para produzir uma fenda por onde nosso sigilo consiga passar. Crises não devem ser buscadas nem evitadas. O que nós precisamos é de simples honestidade. E aqui tem um conceito que eu falo sobre, o meu olhar enquanto xamã. O xamã aceita e trabalha com o que é dado. Se te é dado crise, você trabalha com a crise. Se te é dado bonança, você trabalha com bonança. Se te é dado fome, você trabalha com fome. Se te é dado desespero, você trabalha com desespero. Se te é dado prazer, você trabalha com prazer. O xamã trabalha com aquilo que é dado. É aquilo que está dado. Não quer dizer que foi dado para você. Pode ser dado pela realidade. É aquilo que está posto. Porque, diferente de outras tradições mágicas, o xamanismo não nega a realidade. Ele não tenta suplantar a realidade por outra. Que é o que muita gente faz. Por isso que a galera surta. Não nega, a gente trabalha com aquilo que está dado. E a gente está dando horário, né? Como é que tá de horário para vocês aí? A gente passou um pouquinho, mas falando por mim, eu tô tranquila. Não sei quanto o resto do pessoal, não sei quanto você também. Não sei se você tem alguma outra coisa agora. Eu tenho uma live 8h30 com o Jacaúna. Né? O Lucas Jacaúna. Ah, boa. Infelizmente. Infelizmente não, porque vai ser legal. Vocês podem ir pra lá. Vamos tirar as dúvidas agora, né? Boa. Manda aí. Assim, quando você falou da questão do xamã trabalhar com o que é dado, né, com a realidade em que ele se encontra. Digamos que ele tenha recebido fome, e aí ele precise trabalhar com isso, tentando buscar prosperidade. Sim. Há uma... como que eu vou dizer assim, uma necessidade de transmutar a energia, transmutar alguma coisa para chegar no fim que se deseja. Como que você vê isso? Acho que depende muito da situação daquilo que você está trabalhando, mas acho que o principal olhar, se você está numa situação ruim, você vai lutar pela ser boa, com o que você tem à mão, sacou? E aí aqui eu queria puxar o que trabalha com o que é dado, de dois olhares. Primeiro, conheça o que você tem à mão. Essa é a situação que foi dada, você vai trabalhar com o que você tem à mão. Você não vai aceitar a desgraça, o destino, e falar assim, foi isso que aconteceu, é isso. Não, não é essa a questão. Você trabalha com o que está dado, você trabalha com a materialidade que está posta. Mas o principal dificuldade da gente entender isso no xamanismo não é nem aqui.
Não é nem na situação ruim, é na situação boa. Porque aí você tem aquilo que, o xamã tem dinheiro, tem carro, o que ele tá fazendo de Hilux? O que esse povo originário tá fazendo com essa roupa da Adidas? Você sacou? Eu trabalho com aquilo que me é dado. Se eu tenho acesso à roupa da Adidas, se é isso que eu posso utilizar, é isso que eu vou trabalhar. Então é muito doido. Você tá usando, para bater aquele conceito também, você tá usando uma arma que é do europeu opressor. Então, eu tô usando aquilo que me é dado. Se é isso que tá na minha mão, é o que eu vou utilizar. Porque é parte da realidade, eu não nego a realidade. Tudo é sagrado, tudo é profano, depende do que eu uso, depende do uso que eu dou. Então é por isso que você vai ver muita gente incorporando o preceito do cristianismo. Você vai ver eles aceitando o nome do outro. Você entendeu? Não tem problema. A questão não é essa. Não tem algo que eu acho que é mais precioso ou menos precioso desse jeito. É precioso aquilo que eu acredito que seja, aquilo que eu vou usar. Eu vou construir com aquilo que eu tenho. Entende? Acho que a Rai também tá com a mão levantada. Sim, boa noite. Boa noite. Alguns exemplos para uma pessoa que está iniciando agora. Eu ainda tenho muita dúvida e fico até um pouco insegura quando precisa entrar em uma exaustão, sabe? A que momento é o momento que chegou lá, sabe? Não, tipo, é o suficiente, já aconteceu. Eu não me sinto segura de vez em quando. Essa é meio difícil também, porque vai depender muito do teu corpo, assim. Mas você não passa do limite, tá? É só o momento que você olha que você não tá normal. Então, por exemplo, eu já não tô normal. Se você fizer, sei lá, 20 minutos de respiração, 10 minutos de respiração, chega uma hora que meu diafragma tá meio assim, minha cabeça tá meio enuviada. Eu não preciso desmaiar, né? Eu só achar a hora que eu não tô normal, que eu não tô no meu standard de funcionamento. Isso já é um estado alterado. Entendi. Obrigada. Mas tem que ver muito o que é legal pro teu corpo, assim. E caga verde e amarelo pras histórias do povo, tá? A galera que fala, eu fiquei exaustão de 3 dias, e foi bosta nenhuma, você mora no apartamento na Vila Mariana, amigão. Você não sabe o que é exaustão. Sacou? Você tem patinete pra te levar pros lugares, bicicleta e Uber. Então não faz sentido. E também existem vários níveis de gnose, né? Você não necessariamente precisa chegar num patamar deus americano de gnose, mas você pode... né? Não precisa. Super Saiyajin, não precisa. Você pode simplesmente quietar um pouquinho, desanuviar a mente, que pode funcionar. Ele vai falar isso no momento, que tem gnose de excitatória e de calma, né? Inibitória. E o próprio João Frais aqui no livro, ele fala uma frase que eu gosto de repetir muito, assim, às vezes, que ele fala que não é força, é jeito, né? Às vezes os magões patolinos estão lá, tipo, não, eu vou forçar, eu vou fazer isso aqui funcionar. E tem até uma parte aqui que ele fala que... Cara, essa é a diferença de uma sociedade, de estar num antro matriarcal. Porque todo antro patriarcal fala que é força, sempre. Tudo é força. E aí ele fala aqui, só mantenha a sua atenção suavemente na semente, a página 33. Então, assim, ele não fala, quando você coloca a semente nessa terra, né, a terra ela precisa acolher essa semente. Então, isso é feito de uma forma com acolhimento, não é tipo, vai, caralho, eu quero que isso aconteça. Porque isso vai acabar, às vezes, rolando justamente vou dar um tiro na terra para fazer um buraco e vou jogar semente lá dentro. E vou fechar dando tiro também. Meu Deus, a casa tá pegando fogo. Vou usar bola de fogo. Não faz sentido. Não é assim, não é força, gente. Evite câimbras. Evite câimbras. A parte para mim que mais pegou foi na página 32, quando ele fala para você se levar menos a sério. Não se leve tanto a sério, fique tranquilo. Eu uso muito esse termo, evite câimbras, eu acho fantástico. Isso do evite câimbras, ele repete, eu acho que umas 3, 4 vezes essa palavra. Eu fiquei, o que você tá falando de câimbra? E depois que eu fui entender, tipo, não é para forçar, não é para ficar ali, vai dar câimbra. Para quem não sacou, a câimbra acontece quando você exagera com o músculo, você passa do limite dele. Então, por exemplo, a Rai falou, onde é que é o limite? O limite é onde tá legal. Evite câimbra. Se deu câimbra, errou. Né? Se foi demais, errou. A não ser que você queira fazer isso por, sei lá, motivo XYZ. Né? Eu vou ver até onde eu aguento. Aí, beleza. Aí foi uma decisão tua, né?
para fazer isso, mas não é necessário. Porque ele quer fazer uma coisa muito do cotidiano, saca? Não é uma parada... Outra coisa do ethos xamânico. Pro ethos xamânico, isso tá no dia a dia, cara. Isso tá aqui, isso tá do caminho que eu vou pro trabalho e eu volto. Eu tô em contato com o sagrado, com o espiritual, com tudo que tá dado. E não é aquela coisa do momento do patolino de chamar, né? Você tem essas divisões. Na verdade, isso é absolutamente paradoxal. Ele é paradoxal na escrita dele, Sim. né? Porque ele fica se contradizendo o tempo inteiro, mas por algum motivo isso não incomoda, não me incomodou como leitor. Mas, assim, é aquilo de você estar no mundo e fora dele ao mesmo tempo. E você tem que meio que andar por esse tecido e fazer essas conexões, tipo, o tempo inteiro. Só que como que vive dessa forma? Como que você sustenta esse paradoxo no seu corpo? É aí que vem, né, a fenda e que você manda lá o sigilo e aquilo incorpora, assim, faz parte de você e você vai levando. Só que como que faz essa desgraça? É muito difícil. Ele dá as dicas, né? Até o fim do capítulo. A gente vive no automático, né? E isso é sair do automático. Você tem que viver no automático e fora dele ao mesmo tempo. É meio doido. Essa eu acho que é uma das questões principais, assim, da vida, inclusive. Porque é para você achar o equilíbrio daquela vida ideal, né? Aquilo grande, ideal que você quer, e a vida prática. Né? Porque você tem que pagar conta. Você não pode pirar numa parada e deixar a vida prática de lado. Ele não quer isso, e não dá pra gente fazer isso nesse momento, né? Que a gente tá. Não dá pra ser aquele xamã que se retira e passa meses, né? No lugar. Não tem como. Então a gente tem que achar isso no hoje, dentro do espaço que a gente tem. E é isso. Mais alguma dúvida até aqui? Alguma coisa pra comentar? Gostaram? Acho que foi bacana? Muito bom. Muito mesmo. Sim, foi bem legal. Que bom. Esse livro é fantástico, né? Tanta coisa. É bom demais. Então a gente, na próxima vez, que eu espero estar com vocês, a gente termina o 3, tenta pegar o 4 e o 5. É que o 3 também ele é bem de boa, viu, gente? O capítulo 3 ele ensinar você a rabiscar. É isso que ele tá fazendo no 3. Ele é curtinho, né? O capítulo 3 é só para você aprender a rabiscar, e o capítulo 4 também não é nenhuma super complicação. O capítulo 4 é ele falando por que a magia sexual do Crowley estava errada. É isso. Boa. Aí ele falando por que o Crowley estava sempre fazendo masturbação. É isso que ele estava falando. Mesmo quando ele estava com outra pessoa, era masturbação. Gente. Quando ele fala isso é muito bom. Racha os bicos. Ele começa isso no 2, né? Mas ele confirma isso no capítulo 4. Então acho que dá pra gente cumprir essa parada toda. Esse começo que eu acho que ele é mais denso de informação. Os outros é bastante também, mas são conceitos menos práticos ou menos no cotidiano da gente. Se aqui dentro tiver 2 pessoas que praticam sex magic, deve ser pouca pessoa, assim, que sabe que pratica isso com frequência. Que é raro, dá trabalho e é melhor ser só fazer a parte sex, não a parte magic. Mas legal. E pandemia, nem isso, né? Deve estar rolando pra uma boa galera. Só no astral. E olha lá. Então, galera, é isso. Deixa eu convidar vocês para ver os vídeos do Caminhada Xamânica, que estão lá no Lupus em Fábula, viu? Quem quiser. Eu estou discutindo isso, eu estou apresentando a minha visão. É muito particular, então eu falo sobre como que eu vejo a Axis Mundi, como que eu vejo as coisas todas. É mais ou menos nessa estrutura. Né? Aqui no grupo, inclusive, acho que boa parte de vocês deve ter feito aquela meditação guiada sobre animal de poder, que foi um sneak peek do que eu costumo trabalhar também. Tem a Bruna, que está aqui com a gente também, que já fez umas outras meditações de iniciação comigo também, junto com outro grupo nossa proto-aldeia ali, nosso proto-grupo, que é importante. Tem o Xamãs, é legal. Eu tenho a minha, que eu vou falar porque ela é show de bola, um beijo para ela. É a Flávia Gazi, ela é a minha xamã. Quer ser o meu xamã? Muito bom. Nossa, que convite, estranho. Basicamente é isso. Então eu me vou, quem quiser, cola lá na live do Jacaúna para ver eu jogando Phasmophobia, e aí eu vou estar mais animado, assim, falando e xingando as coisas, e não com a fala de professor, que é mais centrado, mais quieto. Né?
daqui. Boa, a gente vai para lá, então. Muito obrigada, Keller, por ter vindo, de verdade, agregou demais nessa conversa, foi incrível. Espero que você possa vir nas próximas também. Fica o convite aberto. E aí eu acho que é isso, a gente vai mandar para vocês, gente, no grupo, o próximo encontro, a gente pode tentar fazer uma votação para ver se vai ser no domingo mesmo, porque geralmente a escolinha é dominical, mas aí a gente vê se cabe para todo mundo. E aí a gente continua lendo os próximos capítulos.